Olá, pessoal. Mais um podcast, Papos de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E hoje, no nosso 7º episódio, a gente trouxe como tema a atuação do farmacêutico na perícia criminal. E para falar um pouquinho da atuação desse profissional, a gente tem duas convidadas super especiais, o Vanderly e Liana. Então, gente, vamos conhecer um pouquinho, né, delas. Vanderly, quem se apresente aí para quem tá em casa, quem é Vanderly? Olá, gente, eu sou a Vanderly Barbosa Silva, farmacêutica, formada em 1999, já faz um tempinho pela UFMA, né? Trabalhei durante muito tempo na área de farmácia hospitalar, mas sempre fui apaixonada pela perícia, sempre quis ser perita criminal. E nunca desisti, tanto é que faz 9 anos, salvo engano, 9 anos, que eu tô na perícia. Já entrei com uns 39, 40 por aí, mas não desisti de ser perita criminal. Então, hoje eu sou e gosto muito do que faço. É um trabalho, assim, para quem gosta de diversidade, todo dia praticamente é uma emoção nova. E Vanderly, gente, eu lembrei que Vanderly foi minha supervisora de estágio. Que eu fiz também farmácia, gente, eu também sou farmacêutica, e ela foi minha supervisora de estágio no Hospital Universitário. No Hospital Universitário, Presidente faz Dutra. Muito tempo, mas a gente não vai falar sobre, assim, a nossa formação, a nossa trajetória. Passado, né? Faz muito tempo. Então, a gente também tem a Liana, que também é farmacêutica. Liana, se apresente. Olá. Então, eu me chamo Liana Barbosa Silva, né? Sou irmã da Vanderly. Acho que a feição não nega, né? Isso, não tem como quase negar, gêmeas. né? Muita gente até fala, são as gêmeas. As gêmeas da perícia, não tem como negar. Eu sou formada em farmácia pela Universidade Federal do Maranhão desde 2013. E sou perita oficial de natureza criminal, né, farmacêutica legista, desde 2014. Então, ano que vem eu já faço 10 anos de perícia, Carol. Nossa, meu Deus. 10 anos de perícia. Muito tempo, passou muito rápido. Eu também acho que passou muito rápido. Então, pessoal, a gente trouxe esse tema pra gente falar da atuação do farmacêutico, porque desde que eu entrei no Instagram, que já tem 3 anos, assim, sempre eu fui demandada pra falar sobre o papel como perito, como o farmacêutico atua na perícia criminal, que é uma pergunta que sempre acontece nas redes sociais. Já fiz várias palestras sobre o tema, e é um assunto que realmente desperta muita curiosidade. Então, a gente trouxe aqui 2 convidadas que elas trabalham em institutos diferentes e vão falar sobre a atuação em diferentes institutos, de como a perícia realmente trabalha. No último podcast, a gente teve com a Ione, e a Ione é farmacêutica que já tinha trabalhado no Instituto Laboratorial Forense e depois foi para a seção de documentoscopia. Isso. Então, a gente tem o intuito de falar para vocês que o farmacêutico ele pode trabalhar em muitas áreas dentro da perícia. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso, vamos falar com a Vanderly, que hoje a Vanderly trabalha no Instituto Laboratorial Forense. Então, Vanderly, o que é o Instituto Laboratorial Forense? O que tipo de exames são feitos? Conta um pouquinho para a gente. O ILAF, Instituto Laboratorial de Análises Forenses, é um instituto onde a gente tem basicamente 4 serviços. O serviço de Química Forense, onde se trabalha basicamente na identificação de psicotrópicos e entorpecentes, né, envolvidos em crimes e suas adulterações, envolvidos em crimes relacionados contra o meio ambiente também, contra a saúde pública, também crimes contra o consumidor e outros crimes. Temos também o serviço de biologia forense dentro do ILAF, onde são analisados vestígios biológicos relacionados a crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, crimes sexuais e também crimes contra o meio ambiente. Temos também a seção de toxicologia, né, que analisa materiais biológicos e brutos para identificar substâncias relacionadas a efeitos tóxicos em pessoas e também ao meio ambiente. E temos também o serviço de gestão da qualidade, né, que é responsável por padronizar e coordenar os procedimentos, garantindo a qualidade dos serviços prestados.
Então, Vanderly, a gente teve aí o que, né? Que exames são feitos, mas na parte prática, me fala, exame o quê? De drogas, o que é uma casuística muito alta. Exame de drogas. Todo dia drogas estão sendo encontradas. E me fala uma coisa, uma dúvida que as pessoas perguntam. Por que precisa fazer o exame na droga? Eu já não sei que aquilo ali é maconha, que maconha é maconha, cocaína é cocaína. Como é que é isso? Explica para as pessoas. Primeiro, por que fazer o exame na droga? Bom, você tem que comprovar que aquilo ali é uma droga, né? Por exemplo, uma cocaína. A cocaína, ela é muito adulterada. Então, às vezes, chega pra gente a cocaína, chega um pote com creatina, com outros pós que não são a cocaína. Então, você não pode chegar, olhar e dizer nada para nenhuma droga. Você tem que ter a comprovação para embasar, né, o inquérito policial, alguma coisa que vá ser feita em relação àquele acusado, né? Vanderly, já aconteceu de realmente não ser, você encontra uma pessoa com várias trouxinhas, né, que a gente chama, com um pozinho branco, e não ser cocaína, é realmente ser outra coisa de verdade, muitas porque, acontecem. Como eu digo, eles usam muitas substâncias adulterantes, às vezes é só o bicarbonato. Então, a gente tem que ter a certeza. Outro dia chegou um que aparentemente poderia ser rapadura, né? E você confunde com crack. Legal, Pessoa não sabia das alterações. Então, eles adulteram muito, demais. Às vezes, você pega uma cocaína, você vai analisar, o que tem de cocaína ali é muito pouco. Às vezes, você tem que repetir o exame para encontrar, porque eles colocam tanto adulterante para ganhar mais dinheiro, né? Porque ele vende aquilo ali, a pessoa pensa que é cocaína pura e na realidade não é. O lance do sal de cocaína, especificamente falando, que é o pó branco, né, que o pessoal conhece mais, é porque ele, para você chegar no sal de cocaína, ele passa por um processo de refino, e esse processo, ele é muito trabalhoso e ele dá um volume muito pequeno de cocaína. Então, para isso, para ter lucro, os traficantes, eles acabam se utilizando de substâncias adulterantes. Só que tem os traficantes que são bem safadinhos, assim, que eles nem a cocaína colocam. Eu mesmo, na época que eu já trabalhei, na época que eu trabalhei no ILAF, eu peguei um caso que era só NaCl, era sal de cozinha. Vários pacotinhos com sal de cozinha. Eu lembro que quando eu fiz a academia de polícia, eu nunca esqueci uma frase, né, da professora. Não existe controle de qualidade no mundo do crime. Então, você não tem, você vai comprar uma droga, ninguém garante que aquilo ali é droga. Gente, vocês não têm nem noção do que eles podem colocar ali, substâncias altamente tóxicas. Exatamente. Isso até é um alerta para as pessoas. A toxicidade daquela droga. Exato. Verdade, é bom falar sobre isso. A gente, eu até brinco que quando não é a cocaína e tal, o cara não pode nem ir na delegacia do consumidor reclamar. Porque ele foi enganado. Foi enganado. Ele foi Agora, enganado. eles adulteram demais. Uma vez de madrugada chegou pra mim um pó cor-de-rosa, né? E aí foi engraçado que a delegada me ligou que ela tinha pego com o pessoal, uns bolivianos, eles disseram pra ela que não era droga, que não era proibido aqui. E aí ela me falou, faz o seguinte, pesquisa essa droga nova aí na internet. Eu falei, de madrugada, delegado, é o seguinte, eu vou testar e aí eu falo com você. Testei, era cocaína. Só que quando eu abri, tava o cheiro daquele Nesquik, aquele, não é achocolatado, né, de morango. Cheirinho dele. Então, pra disfarçar, eles adicionaram, mas era cocaína. Então, pra enganar eles, pra burlar, pra polícia pensar que não é, eles fazem muita coisa, adulteram de várias formas. É verdade. Realmente é complicado, né, gente? Então, fica aí um alerta pra vocês. Na verdade, não se deve, né, usar drogas, mas para vocês saberem que, além do risco inerente da substância, existe a questão de todas essas adulterações que potencializam os efeitos nocivos no organismo. Não é isso, Vanderly? Isso. Essa semana, Imperatriz, a gente viu no noticiário, né, o brisadeiro, é um brigadeiro à base de maconha. E ela divulgava tranquilamente nas redes sociais. E ainda botava assim, olha, o efeito não é tão rápido quanto o da droga fumada, mas é mais intenso e duradouro. Então ela dizia, quando você for usar, utilize. Agora tu pega um brigadeiro, né? E tu vai conseguir comer só um? É difícil. A pessoa já tá na ansiedade e tal, querendo saber como é que funciona. Aí, um era R$5. Eu sei que 10 saía por R$30, um por R$3. Ainda tem a larica da maconha, né? Pois é. Então eu falei, cara, eles estão cada vez mais... O mundo do crime, né, assim, se aperfeiçoam muito, se reinventam. É muito dinâmico. É muito dinâmico e muito rápido. Tem uma logomarca, tudinho, bonitinho, a empresa dela, e foi presa.
Acabou. Fico alerta, viu, gente? Do empreendedorismo. Julgar a pessoa se presta a criar uma logo, a divulgar, como se fosse permitido. né? E Vanderly, vamos falar um pouquinho mais, continuar falando sobre o laboratório, porque tem uma parte do laboratório que eu sou apaixonada, que é a parte de biologia forense. Já trabalhou na biologia? Trabalhei. Esse trabalhei, mas gostou ou não gostou? Não, a biologia, eu sou muito elétrica, então a droga Duas, três, você testa, são três, gente, são 3 elétricas. deu positivo, não deu negativo e tal, um ou outro exame você tem que ter um tempo maior para fazer, às vezes quando chega, por exemplo, que é pedido para saber se naquele dinheiro tem resquício de droga, aí você demora mais, você tem que fazer uma extração e tal, mas normalmente o exame da droga é um exame rápido. Da biologia já é um exame mais demorado, né? Vamos falar um exemplo do que faz a biologia para as pessoas saberem, que muita gente nem sabe. Uma mala de roupa encontrada, né? Para você descobrir ali uma coxa de cama, já chegou até colchão, se ali tem vestígio de espermatozoide de sêmen. Isso, né? Tá aí. Um bom exemplo. Você às vezes não consegue ver a mancha, você tem que aplicar a luz forense, né? Aí você vai fazer uma extração para poder identificar, fazer o teste. Então, é uma coisa mais demorada. É bom para quem gosta. Eu sou mais da química, eu sou mais como diz da droga. É rápido, fez tal, entendeu? Eu gosto da biologia por quê? Porque tem tudo a ver, gente, com o meu xodó, que é local de crime, que eu gosto, todo mundo sabe, eu gosto mesmo de morte violenta. Tratamento desse tipo de vestígio é diretamente relacionado à biologia forense. Não tem pra onde correr. Porque não tem como, gente. Até pra explicar pra vocês que o perito do local, como todo mundo já sabe, quem assiste os podcasts, eu sempre, durante mais de 10 anos, sempre fui de local de crime. A gente precisa enviar muitos vestígios, muito material pros laboratórios e quem realmente eu tenho contato. Né? Pau, é pedra, é o fim do caminho. Porque de tudo chega pra biologia. De tudo. Pau, pedra, faca, chucho, né? Como eles chamam. Tudo. Tudo que pode ser utilizado, então vai num crime, vai parar identificar. Na biologia. Aí, primeira pergunta, tem sangue humano? É sangue? É humano? E aí vai, na maioria das vezes, aí a gente vai entrar na mesma pergunta que eu te fiz, porque eu falo, gente, porque como eu já tô muito tempo nessa rede, na rede, eu sei muitas perguntas que me fazem. Ai, mas é claro, vamos supor, a gente manda uma faca, mas é claro que isso aqui é sangue. Não. Eles falam pra mim. Por quê, Vanderly? Pode explicar pra gente? É a mesma explicação da droga, nem sempre uma substância vermelha vai ser sangue humano. Pois é, então nem sempre uma substância confirmar. Pode ser o sangue de um animal, de outra coisa. Isso. Pode ser o sangue de um terceiro envolvido ali no caso, que você não sabia que tinha. Isso, né? perfeito. Então tudo tem que ser devidamente analisado para poder se emitir um laudo e comprovar Nem tudo, ou não. gente, guardem uma frase, nem tudo que parece é. Isso então, por isso que a gente precisa fazer os exames. Então, vamos passar aqui um pouquinho pro IGF, gente, eu sou Deixa eu só fazer uma observação aqui. Que eu sou fã do IGF. O ILAF, ele passou por 2 avaliações, inclusive uma internacional da ONU, né, que foi um ensaio de proficiência em análise de drogas em material biológico, onde se teve 100% de acerto. Nossa, e orgulho do Maranhão. Também pelo programa de controle de qualidade do Inmetro, onde se teve 100% de identificação de entorpecentes. Então, a gente prima muito pela qualidade, né? Nós temos aparelhos de última geração e o que sai dali é muito bem feito, é feito com muita atenção, com muito carinho, para dar uma resposta realmente é referência. ao maior interessado, que é a sociedade. Muito bem, mas a gente vai voltar a falar um pouquinho, calma. Te preocupa que tem muito assunto aí. Liana, eu sou fã da genética, eu sou fã, eu vou dizer várias vezes. Apesar, gente, de eu não querer trabalhar em laboratório, já falei em outro podcast, falo de novo. Eu sou farmacêutica, perita e nunca trabalhei em laboratório. Sempre trabalhei em local de crime e depois reprodução simulada dos fatos. Vamos falar um pouquinho com a Liana, que trabalha no Instituto de Genética Forense. Liana, fala pra gente sobre o Instituto, o que se faz no Instituto de Genética. Certo. Então, eu sou uma das peritas das últimas aquisições, né, na verdade, do IGF, porque eu já vou completar 10 anos de perícia, mas desses 10 anos... Nem eu tô acreditando que já faz. Eu fui fazer essa conta também, eu fiquei chocada. Ai, meu Deus. Daqui a pouco a gente vai se aposentar, gente. Pois é. E desses 10 anos, eu passei 7 anos e meio no ILAF. Sim. Né? Então, essa casuística, essa questão de droga, de biologia forense e tudo, só que eu, ao contrário de Vanderly, somos perfis diferentes mesmo, porque eu já puxo um pouco mais pra toxicologia, pra biologia forense. Ela não, ela já é mais do hard mesmo, da parte punk, da droga.
E a droga, a droga, na verdade, é o carro-chefe de lá, justamente por conta da demanda, que é 24/7, não tem como, né? Mas voltando ao IGF, acabei de completar, né? São 2 anos recém-completos. Já tem 2 anos no IGF. Meu Deus, outro dia eu te vi no ILAF. Ai, meu Deus, tá muito rápido. 2 anos recém-completos de IGF. E, assim, eu tenho me sentido absurdamente realizada ali. Me encontrei realmente, profissionalmente falando, dentro da perícia na genética forense. Porque, assim como outros locais da perícia, realmente, a cada dia é um desafio diferente, é um desafio novo. Mas ali a gente tem contatos com casuísticas diariamente, e a cada resultado que a gente consegue uma identificação, seja de algum desaparecido que o familiar foi procurar, já tinha passado pelo IML e aí chegou no IGF já ali como uma última opção, e não, a gente vai atrás, vamos saber se tem perfil, vamos ver se esse perfil é compatível, e aí quando bate que a gente consegue dar esse consolo para aquele familiar, assim, é realmente gratificante. Fora isso também, o meu xodózinho dentro do IGF são os casos de violência sexual, é com o que eu trabalho atualmente, né? Eu sou perita analista de bancada lá, além de integrar atualmente o Banco Estadual de Perfis Genéticos, eu na bancada trabalho majoritariamente com casos de violência sexual. E pra gente que tá na bancada, e principalmente que é mulher, né? E que consegue, pela nossa condição, mensurar ali o sofrimento que é um caso, para uma vítima de um caso como esse, quando a gente tá ali na ponta, trabalhando e buscando uma resposta para esse tipo de caso, e quando a gente encontra, na verdade, essa resposta, nossa, é uma sensação, assim, muito boa, realmente de missão cumprida. Isso. Liana, tu falou 2 coisas que eu quero fazer uma consideração. Primeiro, até pelo tema do podcast, é que, gente, a perícia ela é tão ampla que às vezes você não se encontra num setor ou... né? E você pode se encontrar em outro. Eu falei já isso também em podcast. Eu não imaginava que eu queria ir pro local de crime. Quando eu comecei, eu falei que eu não queria mais. Falei, Deus me livre, porque eu fiquei altamente chocada. Mas eu não podia sair, porque na época não tinha vaga em outra sessão. Continuei, não saio mais. Me identifiquei mesmo. E a outra coisa, Liana, é que às vezes a gente tem a percepção, tô no laboratório, eu só vejo a amostra, eu só vejo... Eu não conecto com a pessoa. E às vezes, quando a gente tem essa percepção que tu falou agora, de eu pensar que aquilo ali não é uma amostra, não é. Aquilo ali depende toda a vida de uma pessoa, gente. Tem pessoas ali do outro lado, tem uma pessoa esperando, do outro lado, entendeu? Ainda que seja uma vítima viva ou não, tem pessoas ali na outra ponta esperando o resultado do teu trabalho. Isso. E a gente, na verdade, Carol, quando eu entrei na perícia, eu tinha 23 anos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos chegar lá. Mas assim... Tá aqui no roteiro. Eu fiz um pacto interno de que eu não poderia deixar que os horrores que eu visse durante esses anos de trabalho, porque quando eu já entrei ciente de que não seria fácil nesse aspecto, no aspecto humano da coisa. Eu fiz um pacto de que a partir do momento em que eu passasse a banalizar a dor alheia dentro do meu trabalho, era hora de parar. Isso. Então, é uma coisa que eu busco manter essa parte humana, na verdade, do meu serviço diariamente. Porque a partir do momento em que se tornar banal, já era. Muito boa essa reflexão. Mas a gente tem que lembrar uma situação que pelo menos acontecia muito comigo. Por exemplo, a Liana tá dizendo que ela não banaliza a dor, mas também ela não pode chegar, a família tá ali, ela tá chorando junto com a família. Isso. Porque às vezes as pessoas esperam... Quantas vezes eu fui pra mais de 1000, fiz mais de 1000 perícias, aí chega no local, a pessoa imagina assim, ela não chorou, ela não tá dando tanta atenção pra família. Não é isso. Não é isso, gente. Assim, quando eu também tenho essa mesma ideia de Liana, quanto mais eu me revolto, mais eu quero o resultado. Então, mais bem feito eu vou fazer a perícia. É isso. Então, a gente não pode imaginar assim, os peritos são frios. Não. Gente, não é a frieza, é porque a gente não pode focar na dor e esquecer o lado técnico. Você precisa focar suas energias pra entregar o melhor resultado possível. Buscar vestígio, tudo. A pessoa chegar lá e sentar e chorar junto, quem vai fazer o serviço do perito?
E isso é uma coisa que no início, por isso que eu quis sair de local de crime, eu ficava tão chocada que eu paralisava, parecia assim, que meu Deus, eu não tô conseguindo nem, não vou fazer a perícia. Aí eu comecei a trabalhar minha cabeça, de quando eu tô com tanta raiva, toda aquela raiva, porque tem casos, gente, muito tristes. Sim. Eu vou pegar aquilo pra eu estudar, pra eu me empenhar naquele caso e conseguir resolver. Você consegue canalizar a energia no lugar energia. certo. Isso. Pra vocês não imaginarem que a gente tá... não esperem haver alguém chorando no local de crime, e porque a gente não tá chorando, que a gente não está dando tanta atenção pra família, que isso é frieza, não. É porque o que a gente pode dar pra vocês é a justiça, é a prova que vai fazer a justiça. E lembrando que nós somos profissionais da área da saúde. Então, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, ele tá ali no hospital, a gente vê muita coisa ruim, mas a gente tá ali pra fazer o nosso trabalho também. Então, se a gente for sentar e chorar com tudo que a gente vê de ruim, a gente não trabalha. Não, na perícia nunca vai ter um caso... eu tô fazendo uma analogia, uma analogia, né? que todos nós, como farmacêuticas, trabalhamos. Eu também sou da área da farmácia hospitalar. Não tem como. Se você começar a botar, se envolver com aquilo emocionalmente, você não faz nada. Você não faz, Você perde a objetividade. Você perde de fazer o que você pode fazer para aquele paciente, para aquela família. Isso. Então as pessoas precisam entender. Você não está para chorar junto, você está para resolver o problema dela. Da forma que a sua profissão exige. Isso. E permite, exige. Exige e permite. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Deixa eu ver mais um tópico interessante. Deixa eu falar do IGF, ainda não terminei. Peraí, gente, é mesmo. Perdão, Liana. É porque é muita coisa. O IGF, vamos manter o IGF. Continua no IGF. Então... o IGF, ele foi inaugurado oficialmente, né, em 2016, ali em outubro de 2016, mas ele já vinha sendo planejado, sonhado bem antes disso, porque ele começou, na verdade, meio que como uma seção de serviços do antigo LAF, que hoje é o ILAF. Né? Sim. Então, antes de virar instituto, ele deu seus primeiros passos ali, a sua primeira parte da caminhada foi dentro do LAF, do Laboratório de Análises Forenses. Então, assim, não havia ainda uma estrutura, os peritos, eles iam, assim, na raça, na garra mesmo, eles se deslocavam para outros estados parceiros, que abriam as portas dos seus laboratórios de genética para que eles levassem material e lá fossem processados, né, para poder voltar para cá e fazer as análises e já conseguir liberando um resultado ou outro. Mas o IGF mesmo, ele foi inaugurado em 2016, né? E desde então, lá a gente vem trabalhando com algumas casuísticas, né? Que eu posso citar a identificação humana, né, que a gente chama de IH, que a gente trabalha, por exemplo, com casos de pessoas desaparecidas, quando são encontradas, por exemplo, ossadas, cadáveres que são encontrados sem uma identificação ali perto e que essa identificação ela não consegue ser efetuada mesmo de forma fidedigna pelo IML, pelos nossos amigos do IML, então manda-se para a genética forense. Temos também os confrontos de vestígios, né, em que vestígio, uma garrafa de cerveja que foi encontrada num local de crime, e aí ela já passou por alguns outros exames e a autoridade policial está querendo saber se pode ter um perfil genético ali de uma vítima ou de um possível suspeito. Então, esse tipo de material também a gente analisa lá no IGF atualmente. Temos também os casos de paternidade criminal, que são relacionados aos casos de violência sexual. Por quê? Porque na paternidade criminal, a gente costuma trabalhar com a materialização do crime de estupro. Certo. Né? Então, assim, houve o crime de estupro, a vítima, ela, meses depois, deu à luz a uma criança e essa criança, ela acaba meio que materializando, né, esse crime que ocorreu. Que teve, né? Exatamente. Confirmou. E aí apresenta-se, então, pro instituto a vítima, né, que é a mãe da criança, a criança e um possível suspeito. Certo. Porque isso costuma acontecer muito quando tem um suspeito, mas não há outro tipo de prova material que realmente comprove que houve aquele ato. Certo. Né? Mas tem a criança. E se a criança ela estiver ali compartilhando, né,
alelos com o perfil do suposto pai, e realmente essa paternidade for confirmada, então é mais ali um tijolinho na materialidade daquele delito, né? Pra ligar aquele suspeito realmente, de fato e de direito, àquele crime. Eliana, eu lembrei, porque também foi algo que me sensibilizou muito, que foi essa campanha de desaparecidos. Fala um pouco pra gente da campanha. Aqui no Maranhão teve resultados, vocês conseguiram? Algum positivo aí? Na verdade, a gente teve algumas positividades, sim, né? A gente conseguiu fazer... O que é a campanha dos desaparecidos? Então, a campanha dos desaparecidos, na verdade, a gente vai até já estamos nos organizando esse ano pra começar tudo de novo, né? Porque teve, né? Tem 1 ano, 2 anos? Eu não lembro. 2 anos, não foi? Tem 2 anos. Tem 2 anos, porque eu lembro que teve. A última que teve, eu tava entrando no IGF. Foi. Que foi 2021. No começo. No segundo semestre. Segundo semestre de 2021. Eu lembro. Então, é uma campanha que, na verdade, ela não tem só o IGF como ator, né? Na verdade, ela vai juntando ali também outros institutos dentro da própria perícia. O próprio IML também ajuda muito a gente nessa parte. O ILAF também deu suporte na última campanha. E aí o pessoal basicamente foi ali pra Praça Deodoro. Eu fui. Sim. Foi uma experiência muito interessante, eu participei. Foi pra Praça Deodoro e houve, né, na verdade, um chamamento público para famílias que tivessem familiares desaparecidos, para que elas se deslocassem até ali aquele ponto central, até a Praça Deodoro, para fazer um cadastro, né? E além desse cadastro também tá fazendo a coleta do seu material genético para poder colocar no Banco Estadual de Perfis Genéticos. Por quê? Perfeito. Porque é a partir desses materiais, da inserção desses materiais no banco, que pode ocorrer, por exemplo, o que a gente chama de coincidência, né? Eu tenho um perfil genético de uma pessoa que não tem identificação, uma pessoa do sexo masculino, ali com uma idade uma faixa etária entre 40 e 45 anos, e ele não tem identificação, foi um achado de cadáver. A gente tem o perfil dele lá já no banco. E aí eu tenho essa família aqui, que veio a mãe e um irmão, e eles fizeram a doação de material, e aí a gente colocou no banco, fez a pesquisa e deu que possivelmente esse cadáver que não tem identificação pode ser um filho biológico dessa mãe, por exemplo. Então, fazendo isso nesse formato de mutirão, né, que é o que acontece na campanha dos desaparecidos. Que é no Brasil todo. Que é no Brasil inteiro. Na verdade, nós somos aqui o braço do Maranhão, mas isso acontece no Brasil todo, né, quando acontece a campanha dos desaparecidos. E, inclusive, existe também um intercâmbio de informações entre os estados, né, porque... Ótimo. Pode acontecer de ter uma família maranhense buscando uma pessoa e tem um perfil que surgiu em Pernambuco. A pessoa, ela foi um achado de cadáver em Pernambuco, esse perfil foi inserido no banco e aí já é uma resposta para aquela família, né? Não somente para essa, mas para tantas outras famílias que estão, às vezes, só querendo um encerramento. Fechamento para aquela questão daquela pessoa que sumiu, que desapareceu. Que aí eu falo que... Porque eu falei dessa campanha, porque eu fiquei, assim, muito sensibilizada também. Porque, gente, quando uma pessoa morre... Claro, é péssimo. Mas assim, a pessoa morreu, eu vou viver o luto. Eu posso viver o luto, ok, é o normal. E quando a pessoa desaparece, e você não sabe se ela você fica naquela esperança dela voltar o tempo todo. Exato. A pessoa, eu falo muito aqui nos podcasts, gente, a perícia, ela traz paz pras pessoas. Exato. Porque não tem como, se você não sabe o que aconteceu, você vai ficar... Ou você fica esperando, porque a pessoa nunca perde essa esperança. Morreu, não morreu? Não, mas eu acho que não morreu. É pra encerrar o caso, é a pessoa viver o luto, é a pessoa poder enterrar. Ela dá um fechamento pra aquela questão. Se for possível enterrar, porque às vezes nem é. Às vezes nem não é, só pra falar. Mas a pessoa sabe o que aconteceu. Né? Então, assim, eu sou muito... Por isso que eu falo, gente, eu sou muito fã, assim, do poder, do que a genética pode fazer nessa solução de crimes. Mais alguma coisa sobre Jeff? Sim. Graças a Deus. Violência sexual. Estamos
Agosto Lilás. E vamos falar então Violência sobre sexual, os casos de VS, né? A gente tem uma casuística bem robusta para violência sexual. Na verdade, a porta de entrada para o VS lá no IGF acaba sendo a biologia forense no ILAF. Vem de lá também, interessante falar. E a gente recebe o material, aí faz análise para ver se tem espermatozoide e sêmen, e aí é que vai para o IGF. A primeira triagem quem faz é o ILAF. É bom saber que existe essa comunicação, né? Existe esse link, porque na verdade, de acordo inclusive com o protocolo do feminicídio, que eu acho fantástico esse trabalho que foi feito aqui, gente. A padronização das coletas, né, das vítimas de violência sexual, das vítimas de feminicídio. E o que acontece? São coletados 4 swabs, né, de material da vítima, e 2 deles, os 2 primeiros, 1 e 2, vão pro IGF, o 3 e 4 vão pro ILAF. E aí, esse material que vai pro ILAF, a gente aguarda realmente o resultado da triagem para saber se tem espermatozoide e sêmen, que é o exame que eles fazem lá. E da nossa parte, a gente já vai mesmo para buscar ali a presença de perfil genético de tanto da vítima, mas principalmente de um perfil genético que seja alheio a essa vítima, né? De um perfil genético de um agressor mesmo, de um possível agressor. E assim, é pelo que o meu olho brilha ali dentro. Porque, principalmente, eu volto a dizer que enquanto mulher, pra gente ser parte integrante desse processo de dar uma resposta, de dar um alento a essas vítimas, nossa, é muito, muito gratificante. Eu também, eu adoro ver os resultados, gente. E é interessante que você consegue, às vezes, botar no laudo a foto do espermatozoide. A gente tem uma bióloga. Ai, gente, essa parte aí, gente, essa parte eu nunca vi. Na biologia forense. Na biologia forense. É possível, pois eu não sabia. A gente tem uma perita top lá, que o laudo chegou, ela já fez, a Adriana. A Adriana, ela muito rápido. Ela a Adriana vai ser convidada também, tá na minha lista. A Adriana é fora da curva. Demais. Aí falaste, né? Foi pra biologia, fui. Quando ela tá de férias ou tem licença maternidade, alguma coisa, aí a gente faz uma escala da biologia. Eu já fui, mas é da Adriana mesmo, bióloga maravilhosa. Deixa ela. Inseto, identificação de inseto, identificação dessas aves que são proibidas, caça, tudo é com ela. É muito lindo. Acho lindo ela fazendo. É lindo, mas é lindo vê-la trabalhando. É lindo. Mas ela realmente aí, ela o que o perito do plantão pega é o beta-HCG, que à noite, qualquer horário você tem que fazer, né? Mas o resto é com ela. A parte mesmo pesada é com ela e feito sempre com excelência. Vocês recebem muito, tem inseto que vocês recebem de local de crime, alguma coisa, nessa parte de entomologia? Essa parte de entomologia, a gente pega mais alimento, bebida, que aí vem às vezes uma mosquinha, uma baratinha. Conta pra gente, porque, gente, eu também acho essa casuística muito interessante, que é essa parte de alimento, com uma larvinha, se você encontrar uma larvinha dentro do chocolate, como é que faz? Um docinho. E aí a gente, graças a Deus, eu tô na biologia, porque quando eu fiquei na biologia, eu disse, meu Deus, se chegar um inseto daquele, que lá tem um microscópio especial, que ele olha tudo, inseto e tal, eu não, deixa pra Adriana. E graças a Deus, quando eu fiquei na bio, eu não peguei nenhum inseto, mas é muito top. E aí a gente consegue, ela consegue identificar, né? Vem, ela tem que ser, eu vou perguntar pra ela, gente, quando ela vier. Pois e ela vai, quando é animal, ela vai especificar a espécie, e é um trabalho muito minucioso, né? Eu sou da droga, é rápido, bateu ali, é cocaína, maconha, não é? Então, mulher, lembrar das tuas aulas de parasita. Que minha irmã, minha aula de parasita é do tempo da transparência. Vamos chegar nesse ponto. Porque aqui tem várias gerações aqui nessa mesa, sabe? 3 gerações de farmacêuticos. Os meus 8 graus de miopia com aquele óculos pra enxergar aquelas coisas da transparência. Gente, era triste. Não dá pra mim também, desculpa. Eu não gosto. Eu admiro, por isso que eu digo que eu sou fã da perícia, porque aqui tem espaço pra todo mundo. Verdade. Eu acho qualquer lindo. Perfil, gente, qualquer perfil se encaixa na perícia. Outro serviço que eu passei um mês e literalmente pedi pra sair foi a toxicologia. E eu peguei um caso interessante. O ex-namorado manda uma caixa de bombons pra namorada falar que é a marca. Um sonho de valsa. Ele teve o trabalho de abrir, né, a partezinha marrom. Abriu aquela partezinha dura e a parte de dentro recheada de chumbinho, vulgo chumbinho. A gente falou isso no podcast passado com o Ione, que era da toxicologia. Era da que disse, não come isso aí. Gente, não comam. E é muito caso. Outro dia chegou um senhorzinho lá com uma marmita
queria que eu recebesse porque a mulher tinha botado ele pra fora de casa, deixou as roupas dele na porta e essa marmita. E ele tava desconfiado, não sei o que ele fez, né? De que ela poderia... essa não é a nossa função. Querendo assassiná-lo. Eu orientei, olha, o senhor vá na delegacia, vá logo na delegacia do idoso, leve este alimento, aí o senhor vai fazer o BO e o delegado vai encaminhar pra gente, porque a gente não recebe lá o material direto vindo da própria parte. parte. Tem que passar pela delegacia, ter a requisição do delegado, da autoridade, para que a gente possa dar continuidade aos exames. E assim, é muita coisa. Ali é top. É de tudo, você pega. A perícia, vocês estão sentindo aí tudo que a gente faz. Mas, gente, sabe o que eu quero falar também? Uma coisa que eu trouxe vocês, porque Vanderly e Liana são irmãs. Vocês estão vendo aqui de gerações aí bem diferentes da farmácia. E como a gente também tem o interesse aqui, gente, no perfil da Apotec de inspirar pessoas a seguirem a carreira, a Liana passou no concurso ainda na faculdade, e é uma pergunta que eu recebo sempre: qual o momento da gente estudar? Gente, ela passou, ela estava na faculdade e passou. Vamos agora ao outro, aqui a uma outra situação, extremo. Outro extremo. A Vanderly, que já tinha uma carreira consolidada na área hospitalar. Verdade. Consolidada, que eu tô falando que ela foi minha supervisora de estágio, gente. Então ela tem muito tempo nessa área. Mas ela tinha o sonho, já era casada, já tinha filho, mas tinha o sonho de ser perita. As duas estudaram juntas e passaram. Então, vamos falar sobre isso, sobre a preparação de vocês pro concurso. Como é que foi? Como é que foi essa decisão? Vocês decidiram estudar juntas? Sim, deixa eu falar só um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Eu, até hoje, passei em 5 concursos. Acho que não tenho mais paciência para estudar, porque também já cheguei onde eu queria, né? É claro, se então, tivesse que chegar. Eu já saí da faculdade com a minha filhotinha. Eu colei grau, ela tinha 3 meses, a primeira filha. Então, você tem que trabalhar, você tem que se virar. Ah, o marido trabalha, mas eu nunca gostei disso. Então, eu falei, não, eu vou trabalhar. E aí, eu consegui, fiz uma prova, entrei no hospital universitário, mas eu não queria ficar, era pela cooperativa e tal, não tinha muito direito, falei, não, vou fazer concurso. E aí abri um concurso pra Rede Sara, eu recém-formada, Rede Sara, hein? Recém-formada é um sonho, falei, cara, eu vou fazer esse concurso. Prova de inglês, não sei inglês. Contratei um professor, esse professor ia sábado, meio-dia, me ensinar inglês, né? Traduzir textos na realidade. Ia pra casa da minha mãe, porque a minha mãe ficava tomando conta da minha filha. Que é a casa que é a Liana. E aí, Liana morava. eu pego e começo a estudar. Não, vai ter uma entrevista em Brasília. Eu digo, gente, eu vou pra Brasília, eu vou passar nesse negócio. Primeira coisa, não se preocupar com concorrência. Você é a sua concorrência. Verdade. A gente tem 1 milhão de inscritos. Desse 1 milhão, tem 10 mil estudando com o compromisso. A gente já passou por prova que a pessoa chega na hora da prova, ela não sabia nem que tinha questão discursiva. Verdade. Quer ter questão discursiva? Meu Descobriu Deus. na sala. Descobriu. Aconteceu. Enfim, A prova da polícia. essa é a realidade do brasileiro que estuda pra concurso, É gente. Então, verdade. não pensem que é impossível, porque isso Eu acontece. vou fazer o concurso da perícia, o concurso que eu fiz pro Socorro, eram 3 vagas. Não quero saber, eu só preciso de uma, eu sou só uma, entendeu? E aí passei nesse concurso do Sara, né, recém-formada, sem saber inglês, fui daqui pra Brasília, passar por uma entrevista com psicólogo, um monte, fui. Voltei e passei. O Sara chama pouco, né, são poucas unidades e tal, na realidade eu não fui chamada, mas passei, né. Aí depois veio o concurso, eu passei no do Socorrão, no da prefeitura, né, passei no do Hospital Universitário, que eu já trabalhava lá, passei pra EBSE. Mas eu tinha o sonho de ser perita criminal. E aí abri o concurso, eu não fazia, porque eles, às vezes, eu achava que eles iam exigir bioquímica, eu terminei a faculdade de farmácia, não quis fazer bioquímica, nunca me identifiquei. Eu nem sabia, Vanderly. Eu não sabia que não tinha feito saiu... bioquímica. Não sabia, tá vendo? Tinha coisa Vanderly. Aí eu falei, cara, se não dá aqui, eu vou estudar pra Polícia Federal. Grande, né? E assim, uma coisa importante. Eu não tenho tempo de estudar. Gente, nenhum dos concursos que eu estudei, eu parei de trabalhar para estudar. Verdade. Do Sara eu já tinha uma filha pequena, já trabalhava no hospital universitário. Filha, marido, casa, todas as responsabilidades que a gente acumula, mas eu estudava. Eu estudava que horas? De madrugada. Aí falei, botei o olho grande, falei, vou passar no da Polícia Federal. Aí comecei a estudar. Sou Vanderly. E aí, minha preocupação, cara, não adianta eu estudar e ficar no TAF, porque o TAF da Polícia Federal, pra quem não sabe o que é TAF, é o teste de aptidão física. Você tinha que nadar e eu não sabia nadar aos 30 e poucos, quase 40, entrei numa escola de natação, então isso tudo, gente, é decidir o que você quer. É verdade. Não sei nadar.
Então, como é que eu vou estudar, fazer um investimento, fazer curso, se eu, na hora de putar, eu não vou nem passar vergonha na piscina? Então, vou aprender a nadar. Aprendi a nadar. E entrei na academia, né? Eu sempre gostei de fazer atividade física, e se outro entrar, tem gente que não gosta, mas se você quer fazer um concurso para a área policial, você vai ter que fazer. Verdade. E aí, de quebra, eu falei, vou estudar para PF, e depois ela vai contar a história dela. Mas aí ela estava na faculdade. No final, eu falei, vamos estudar. Na época ela não trabalhava, eu falei, pago tua faculdade, nós vamos estudar junto, né? E aí, de noite, a gente montava uma mesinha lá no quintal, na parte coberta da minha casa. Sentava de testa e ia estudar. Botava, vamos botar o pé na água fria, porque eu já tinha passado. Eu já fiz muito isso também. O pé na água gelada, você não dorme. Você cria um desconforto que você não dorme. Verdade. Então, eu passava o dia no trabalho, né? Aí tinha os dias que eu ia pro cursinho, a gente comprou um cursinho, na época não era muito essa coisa de cursinho presencial, mas a gente comprou um curso muito bom, excelente. E ainda tínhamos aula no curso presencial que nós íamos. Então, a gente soube aproveitar o pouco tempo que a gente tinha. Se eu estava no serviço, às vezes, hoje em dia, a pessoa que tem um tempinho está na rede social. Eu estava com os meus resumos, eu estava com os meus livros lendo. Então, não deu tempo. Eu nunca parei de trabalhar para estudar para concurso. E aí, consegui passar, né? Aí teve a academia de polícia, que é maravilhosa o dia todo. Quando ele fala também depois da academia, tá? É bom, eu até botei aqui como um tópicozinho. E aí, chegou o momento, fui chamada pra academia de polícia, vou sair do hospital universitário, sim, quando é que eu vou ser chamada? E aí, graças a Deus, como não me gabando, mas eu sempre fui uma profissional muito responsável, minha chefe me chamou e falou, conversei lá com a direção, você vai ficar à noite como supervisora. Eu falei, tranquilo. Então, eu saía da academia de polícia e ia pro hospital universitário, né? Nos meus dias de plantão. E saía do hospital universitário e voltava pra academia de polícia, que a academia de polícia era todo dia, segunda a sexta. Então, gente, é fácil? Não é. Mas se você... É isso que eu quero. Por quê? Aí eu já entrei, acho que são 9 anos, eu tô com 41, então... Não fomos, a gente não entra nessas detalhes. Gente, não tem mais idade. Só se no edital disser que pessoas com 38 anos não entram mais. Na maioria não tem. Na maioria não tem. Então é você, é seu foco, é cansativo ir pra academia de noite, aprender a nadar, aí o cabelo você tem que escovar quando chega em casa. Isso, gente, tem todos esses detalhes, mulheres, todos esses detalhes, porque no outro dia eu tinha que trabalhar, então eu tinha que escovar esse cabelo. Ainda não inventaram uma touca que não molha o cabelo, eu acho isso um absurdo para as pessoas. Daí é verdade. Tem que inventar, gente. É um mercado que tá aberto. Porque você... vou comprar uma touca de silicone. Não sai adianta, com o cabelo todo molhado, cheio de cota. Você ainda tinha que escovar o cabelo. E depois que eu ia estudar, quando eu ia pra natação. Teve uma época que a gente fazia de manhã cedo. A gente abria a Nina. A gente ia pra natação de manhã cedo, eu me lembro bem. Eu me lembro bem, no dia do nosso salto. Pra entrar na piscina saltando, que eu saltei, bati com a cabeça no fundo, era no horário que o pessoal mais de idade ia pra hidroginástica. Aí quando eu levantei o senhor, eu tava assim. Meu Deus, ela... Você tá bem? Agora tu, bonita, essa aqui caiu assim, ó. Foi te matava. Até a testa dela ardeu. Meu Deus, eu sei que isso aqui tudo vermelho. Assim. Ai, Juliana, nós estamos pagando mico nesse horário, cara. Não dá. Gente, tá vendo? Mas não é fácil, mas é possível. É possível, basta você querer e se dedicar. Não. Aí minha filha disse, mãe, eu vou pro shopping. Gente, esse final de semana não dá, Leti. Não dá, a mamãe tá estudando e tal. Então você tem que abrir mão de algumas coisas. Verdade. Né? Por aquele objetivo que depois vai te dar condição de você fazer outras coisas, né? Vai passar um período, gente, de desconforto, mas depois sai da sua zona de conforto, depois vem a recompensa. A recompensa não é só financeira, é você estar numa coisa que você sente prazer em fazer, que você gosta de fazer. Isso é uma missão, você tá ajudando, não é uma pessoa, você tá ajudando muita gente quando você desvenda um crime, ajuda a desvendar, né? A gente que desvenda, o seu laudo serve ali pra embasar, né? Embasar. Então, assim, estudar para concurso é isso. Não é fácil. Ela vai falar do outro extremo, que é quem está saindo da faculdade. Inclusive, eu, né, trabalhava no hospital universitário e recebia os estagiários. Estagiária, a maioria não queria nada com a vida, né? E chegou uma estagiária, né? Vou falar o nome dela aqui, que hoje ela é perita do IGF. Que eu já convidei. Ela já entrou no IGF, né? Que não desmerecendo os outros institutos, mas é um instituto mais novo, né? E que, assim, eu acho que exige muito, assim, muito... É uma coisa muito minuciosa, não dá pra mim. E aí, o estágio, ela é muito esforçada e tal, e eu sempre fui assim. Eu dou atenção a quem quer. O estagiário que chega lá e não tá nem aí, não. Aí o senhor me perguntou, e aí eu falando com ela, conversando e tal. Eu falei, cara, vai ter concurso pra perícia criminal ano que vem. Se tu estudar, tu passa. E dei umas dicas de curso, de livro e tal. Eu sempre que me pergunta, eu procuro ajudar.
E aí também passou, e ela disse, eu vou procurar, vou estudar. Quando chegou, saiu o resultado, pra minha surpresa, Luzimar está lá, aprovada. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque, pô, eu incentivei uma pessoa, né, que não tinha muita Inspirou noção mesmo a pessoa. de que desde a faculdade ela já podia estudar para um concurso e passar, né? É. Inspirou, isso é muito bom, você se sente muito gratificado. E hoje ela é perita do IGF. Que já foi convidado pro podcast, Luzimar, estamos te esperando. Agora ela vai ver o nome dela aí ela vai Aí desanimar. ela vem, Ela vem, porque ela o pessoal tem- ela do tem que IGF, vir gente, contar a é história muito dela. trabalho, aí às vezes, não, porque eu não tô podendo essa semana no trabalho, mas tudo eu estrela. entendo, eu entendo que o IGF... É tudo estrela. Porque tem isso, dentro da perícia, assim, a gente sabe que o pessoal que trabalha com genética é um pessoal mais difícil, que trabalha mais, assim, aí eles ficam... É mais difícil botar na agenda, né, Liana? Mulher, semana passada eu passei a semana todinha fritando o cérebro no Piauí com cálculo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, um monte de coisa. E é Liana, sobre sabe- isso. Antes de falar, fala uma coisa que também me perguntam muito. A gente, às vezes, olha aquelas coisas na faculdade, aqueles assuntos. Ai, eu nunca vou precisar disso, meus amigos. Precisa. 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 Tá, aí você tava aí, ó, lá no Piauí fazendo treinamento. Eu só olhei as publicações de Délio, um monte de cálculo. Mulher. Aí eu olhei, o que é isso? Não, a gente Cara, tava literalmente fritando no calor do Piauí, mas os neurônios também eles estavam fritando dentro da sala de aula. Certeza, tava Quando só. a gente estava estudando para o concurso da PF, que a gente comprou um curso de fórum, de específica, aí vinha o experimento da fenda. Eu disse, que diabo é isso? Não vai cair. Caiu. Caiu. É isso, gente. É uma coisa Cai assim. umas coisas que você fala, não vai cair, vai e cai. E assim, na verdade, acaba se estendendo, inclusive, até depois da prova. Porque assim, a gente estuda muita coisa que pede na faculdade, que a gente vê na faculdade, que a gente às vezes não dá devida Não dá Por isso que eu tô falando, importância, na diga-se de faculdade, passagem. isso aqui não vou Vocês precisar. não vão precisar disso. Precisa e não é só pra Aí, prova. às vezes faz a cola pra prova, pra não ter nem que estudar pra prova. Isso. Cola, e aí... Eu tive uma pessoa, uma palestra que eu dei, né? A menina disse: olha, eu vou te falar, eu só não gosto de cálculo, eu não gosto muito dessa parte. Aí eu falei, assim, é um pouco Então. difícil você fugir de cálculo na perícia. Eu quase todas as áreas, por exemplo, Vai até te pedir. vai te pedir. Vai. Teve uma que a gente assistindo as aulas, né, da instituição que a gente meu comprou, ela falou que... Mas português não era a minha área. Eu falei, como assim, gente? Como assim? É Português assim, de todas as áreas, é o básico. áreas. Se você não É o souber básico. português, você não vai conseguir nem fazer uma discursiva, pô. Não vai escrever. E outra, tem muita gente que subestima o poder do português num edital de concurso. Porque o Isso. português, a língua portuguesa, ele vai sempre estar ali nas gerais, ele não vai estar nas específicas. Isso é fato. Só que assim, a língua portuguesa, ela elimina muita gente. Porque o pessoal, eu sei falar português. E outra Tu coisa, sabe, hoje em tu dia, pode se até você saber não falar souber português. interpretar a questão, É você muito não sabe difícil. responder. Às É. vezes a resposta tá na questão. É. Exatamente. Então você tem que ter a parte de interpretação, você tem que saber gramática, você tem que saber ortografia. Às vezes são coisas básicas, porque gramática e ortografia de língua portuguesa a gente vê desde de guri, de moleque no colégio. É bom Mas falar o pessoal subestima demais a língua portuguesa E no muitas concurso. pessoas são eliminadas dos concursos, gente. Elas são eliminadas. verdade. É direto, eliminadas, porque não direto. consegue fazer o básico em português. Elas não conseguem fazer o básico, o mínimo pra Isso passar. aí foi uma e raciocínio coisa- E lógico. raciocínio. raciocínio Não, lógico. esse aí, esses dois. Raciocínio lógico, cuja base é matemática É básica. matemática. Aí como é que eu vou dizer pra básica. pessoa que você não gosta de matemática? Então, outra coisa que a gente precisa falar pros concurseiros, a gente não estuda o que a gente gosta. É verdade. Pois é, Tem isso aí que você entrar tem que nesse- ter uma programação faz parte do com sacrifício. Faz tudo, de parte. preferência colocando porque o que você gosta é o que você sabe. O que você gosta você não sabe. Essa é a realidade. É. Se você estudar só o que você sabe, o que você não sabe, você vai continuar não sabendo, vai cair na prova e você vai errar. É verdade. Na época que mudou o formato do Enem, né, que vieram aquelas discursivas, tipo prova da CESP e tal, a minha filha acho que estava no primeiro ano e tal, e aí eu disse, eu vou fazer esse Enem para saber como é essa prova, pra eu poder orientar ela. Gente, olha o nível. Fui, me inscrevi no Enem, fiz uma prova numa escolinha, lá numa quebrada, mas fui e fiz. E aí, pra eu poder orientar, falei, não é um bicho de 7 cabeças, mas se você não souber interpretar a questão, você não vai, Não vai. você não passa. É. E passei, consegui uma vaga pra direito, mas não fui porque era de manhã, eu não tive coragem de largar o emprego na época. Na UFMA, né? De direito na UFMA. Aí depois eu falei, não, Vanderlei deveria ter entrado. passei, devia ter entrado, cara. Mas tudo bem. Mas não tudo fez bem, parte. não. Depois Foram não tive mais escolhas, coragem. escolhas. As escolhas da vida da gente, né?
E aí, mas é isso aí. Eu falei, vou fazer, porque eu tenho que saber como é o que eu vou orientar ela, pra poder orientar minha filha, que hoje é advogada. Graças a Deus, tá vendo? A mãe, minha filha, essa mãe aqui... Outra coisa é o exemplo. Se você não estuda, você não vai criar no seu filho o hábito de estudar. Isso. Que na verdade a educação é um exemplo. Aprendem mais o que elas veem. Todo mundo aprende mais o que você vê ali na sua rotina. Entendeu? Então, eu não estudo, não tem nem livro na minha casa. Não exija, porque o seu filho também não vai ser acostumado a... Ele vai pra escola e tal, faz atividade, mas não vai ter Ele faz o básico, mas ele não vai ter aquele gosto pela leitura, ele não vai ter aquele gosto pelo estudo mesmo. E Liana, vamos falar agora da trajetória de Liana, porque é a outra dúvida. A gente tá no extremo de a gente achar que a idade é um fator limitante para concurso. E como eu falei para vocês, geralmente o que tem idade é concurso da Polícia Militar, que exige um certo... Tem a questão da idade, mas esses concursos, perícia, tem Polícia Civil, limitante. Eles não têm muito essa exigência. Eu acho que eu já vi até hoje um edital que limitava. Não sei se existem outros, tá? Mas, de maneira geral, não tem limite de idade. Então, a Liana entra aqui no outro extremo, das pessoas que estão na faculdade e pensam assim: a gente tem que aprender a não ter medo de fantasma. Eu tô na faculdade, deve ter um monte de gente que sabe mais do que eu, que tá estudando, que tá preparado. E a gente tá vendo uma prova. A gente pode falar pra gente, Liana, que não, uma pessoa que estava ali ainda na faculdade e conseguiu uma vaga, que eram poucas vagas. E ela vai contar um pouquinho. 3 vagas. Eram 3 vagas. Essa questão, só lembrando aqui, eu formei em outubro, em fevereiro eu fiz a prova do SARA. SARA, Brasil inteiro. Né? Gente, eu falei, vou fazer. Concorrência nacional. Concorrência nacional. Verdade. Então vamos lá, a história de Liana Barbosa Silva para inspirar outras pessoas, outros estudantes a passarem no concurso. Então, tudo começou, na verdade, do convite, né, de Vanderly pra estudar. Eu tava exemplo, olha só. Um convite pra Liana, deixa eu falar uma coisa pra vocês, porque como eu conheço a Vanderly mais tempo, a Liana foi como se fosse até uma filha de Vanderly, então ela já seguiu o exemplo. São só 15 anos de diferença. Mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Pois é. Surgiu esse convite / pressão, vamos estudar. Eu tava, acho que por volta do 6º período de farmácia. E eu não sei se tu te lembra, Carol, mas teve uma conversa também que a gente teve, eu acho que a gente se encontrou, eu não lembro se era alguma festa do CRF, eu não sei qual era o evento. Mas a gente se encontrou ali no estacionamento. Qual é aquele prédio que fica ali do lado do CRM? Que tinha umas festas lá, acho que era Espaço Renascença. Espaço Renascença. Eu me lembro dessa conversa que tu falou, tu deu várias dicas pra gente lá no estacionamento dessa festa. Nossa, não sei se tu não, acho que tu não te lembra disso, mas eu lembro. Disso. E eu tava lá de penetra entre essas, porque eu ainda era estudante de farmácia ainda. Olha aí, né? Que legal, não lembro disso. Pois eu lembro. Tu falou, não. E foi bem ali, na verdade, que tu deu o start pra gente de se preparar não somente pra parte teórica, mas de já partir mesmo pra preparação do teste físico, porque é muito frustrante quando você consegue fazer toda a parte da teoria e aí você nada e morre na pré porque você não consegue passar no teste físico. Literalmente. Isso. E isso acontece com uma frequência absurda, na verdade, com as pessoas. Tem muita gente que subestima o poder de eliminação de um teste físico. Exatamente. Pois eu lembro dessa conversa. Ai, que bom, gente, fiquei feliz. Eu não lembro só um adendo aqui. A Carol era minha chefe, né? No Hospital de Urgência e Emergência. E ela era, pra mim, a inspiração na perícia. Nossa, falei, gente. Cara, a Carol é muito inteligente, gente. A Carol é isso. Quando eu conheci ela, eu era preceptora de estágio dela e ela parecia uma Barbiezinha. Ela ainda parece. Eu faço a minha sobrancelha todos os dias e não sei o quê. E você tem a tendência, infelizmente, de achar que aquela pessoa, né, de desmerecer. Exato. Porque ela tá... ela só se preocupa com beleza, ela é fútil. Não, e ela passou a ser a minha inspiração pra ser perita. Referencial. Aí foi ser minha chefe, meu referencial. Né? Uma doida. Tem coisas que eu nem tava lembrando, gente. Era uma doida, mas gente boa. Aí eu admirava, cara, a Carol é muito inteligente, pô. Ela vai pra local de crime é uma coisa muito difícil. Você tem que... E aí eu falei, não, isso não é inveja, isso é inspiração, né? Isso é admiração pelo que a pessoa é, pelo que ela se tornou com o esforço próprio, né? Isso. E as mulheres, às vezes, são muito criticadas porque elas
elas andam bonitas, não, é vulgar. Não é, gente. A pessoa, ela tem o direito de andar como ela quiser. Uma coisa não elimina a outra. Pois é, uma coisa não elimina a outra. É um preconceito que as mulheres, e comigo mesmo, uma coisa que eu mais passei. Porque assim, as pessoas te olham, aí elas já criam todo um estereótipo sobre você. Pois é, te julgam e te condenam. É assim, não sei o quê. E assim, é muito complicado você ter que desconstruir aquela imagem e tal. E o bom é como você desconstrói, como você desconstruiu. Com exemplo, com a sua vida, com a sua trajetória de vida. Verdade. Entendeu? Então, é a melhor resposta. É a melhor resposta. Você não bateu boca, não. Eu faço meu trabalho dessa forma e sou assim, pronto. Eu estudo, eu sou inteligente, sou loura, sou bonita. Sou mesmo. Sou tudo isso e aceita. Sou tudo isso. Aceita. Se não quer ser, não quer me imitar em alguma coisa, me imitar, não, me seguir em alguma coisa, vai sofrer sozinho. Eu venho, assim, por isso que eu faço esse podcast, por isso que eu tenho um trabalho no Instagram, porque, gente, não tem nada mais gratificante do que, mesmo que eu nem tivesse a intenção, e tu não fazia ideia, né? Alguém chegar e falar, cara, sabe por que eu fiz o concurso? Porque eu te vi, porque eu achei, eu quero seguir esse exemplo. Quantas pessoas vêm comentar? Essa semana me perguntaram, 2 pessoas entraram em contato, né? Um colega, porque... Professora, Rafa é professora também. Tem essa... Não, Vanderly, tem um currículo aí que a gente nem... Olha, gente, quero dizer que eu só fiz Botox uma vez e não gostei, então isso aqui é natural, viu? Apesar de tudo que eu já fui... Eu fiquei com gente, quero falar aqui pra vocês. Vocês estão quase... Gente, elas vão falar... Todo mundo fala que elas são as peritas gêmeas com 15 anos de diferença, amiga. Você é gêmea. Eu não sei se você não está envelhecendo ou se a Eliana... Não, genética não. A genética é boa. A genética é boa. A atividade física eu faço, com toda a correria que eu tenho, a alimentação, então... Não, e nosso pai também, né, André? Meu pai também, gente. Meu pai deve ter 70 anos, ninguém diz. Cara de... Eu acho que é a genética mesmo. Não, claro, a genética... A cor também ajuda muito. É verdade. Né? Mas eu acho que os hábitos. Os hábitos também, com certeza. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Pois é, então o que eu tava falando mesmo? Sim, a gente tava... Na verdade, tava falando da trajetória de Eliana e a gente parou. Aí a Eliana falou que é inspiração e tal. E a Eliana... Aí ficou naquela tudo na cabeça, foi se preparar pro TAF. Foi o ano mais maluco. Aí vocês estavam do TAF, né? Como é que se preparava? Ainda tava se preparando quando recebeu o convite pressão. Exatamente, foi um convite pressão. Não, é o seguinte, vou começar a me preparar para as provas da Polícia Federal e aí, se tu quiser, vamos junto. Eu disse, rapaz, vambora. Só que assim, eu tava no 6º período da faculdade de farmácia na UFMA e é aquele tipo de período e já tava também ali nos trabalhos do TCC ali, fazia iniciação científica, assim. Eu não era uma aluna exemplar, mas eu também não era uma aluna ruim. Não, isso é outra coisa, gente. No meu tempo era CDF. Aquele aluno CDF que só tirava 10... no 2º grau era do fundão, né? Na faculdade eu já era da intermediária, mas nunca fui. Então, às vezes, você... isso aí não vai dar nada na vida. Não! É a necessidade da vida. É verdade. Eu, com uma filha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. E eu nunca quis ficar só em farmácia comercial, atrás de balcão. Que hoje eu vejo a realidade de muitos colegas, não criticando, mas é uma realidade muito mais difícil do que a minha. Então, não é você chegar e não, eu vou... Vou ficar nisso, não. E acreditar, na verdade, que a farmácia, ela não te limita só a isso. O curso de farmácia, ele não te limita de forma alguma. Enorme. Na verdade, dentro da perícia, o farmacêutico, ele consegue, a própria Carol já falou isso, ele consegue atuar em praticamente informática, documentoscopia, local de crime, GF, informática, as pessoas nem acreditam. Tem um dos melhores peritos, ele é farmacêutico, exatamente, informática. Exatamente. Então, isso aí a gente vai ser assunto para outros podcasts, mas é incrível isso. É como eu digo, o farmacêutico é o profissional mais inteligente que existe. Na faculdade a gente tem química, física, biologia. As disciplinas da área de humanas que eu fugia porque eu não tinha muita paciência pra ler Marx, essas coisas. Hoje eu já tenho. Então a gente... Farmácia, gente, é o curso mais aceito. É muito difícil você ver um farmacêutico que destrói. Os concursos de perícia, realmente. Cara, lá acho que somos 20 peritos, só tem 2 químicos e um biólogo. Salvo engano, são 17 farmacêuticos. Você já estão com 20 peritos, né? Mais ou menos, 20 ou 19 por aí, assim. Eu sei que só temos 3 que destoam de farmacêuticos, que são 2 químicos e um biólogo. A gente tem 9 no IGF atualmente. Desses 9, a gente só tem 2 biólogos. Nossa, então, gente... O resto, todo mundo é farmacêutico. Pois é. A perícia foi dominada pelo farmacêutico. Por isso que eu tô colocando esse podcast aqui pra vocês verem. E a gente trabalha em todas as áreas. Todas as áreas. Tem gente em todas as áreas, praticamente. Claro, tirando engenharia, que é muito específico. Tem perito na balística. Mas porque a balística é da
criminalística. Então, essas áreas, né, todo mundo pode ocupar. Verdade. Não, mas eu tô falando exemplo pra não se limitar. Vou pro laboratório. Não, Isso, você eu pode falo ir pra todas as várias vezes. Não é só laboratório. Mas voltando. Pois Volta. é. Tava na faculdade, 6º período, fazia iniciação científica, já tava ali cuidando de algumas coisas pro TCC, decidindo se eu ia ou não fazer a habilitação, porque a minha turma de farmácia, ela foi a última a você poder formar só em farmácia no 7º período, ou seguir até o 10º e pegar a habilitação em bioquímica. Acabei formando no 7º porque eu tive que assumir no concurso, né? Eu não peguei a habilitação em bioquímica porque eu também tinha já nem sabia que vocês não tinham feito bioquímica. Pois é, mas no meu Mas caso... tu tinha intenção, né, Eliana, no caso. Mas como teve o concurso, né? Assim. Eu tive, na verdade, tudo aconteceu, foram eventos, assim, muito bem encadeados ali, né? Por Deus. A gente começou a Por estudar, Deus, e aí eu digo que 2012 foi um dos anos mais malucos da minha vida, porque a gente levava uma rotina, tinha que ser regrada, tinha que ser disciplinada, porque senão não dá certo, né? E era uma época que eu, estudante, lisa, que eu não tinha renda, eu ganhava uma bolsa de iniciação científica que não dá pra dava pagar, ali só mal pra pagar. pagava o Não, eu básico. pagava a Xerox, pagava o cartão da RU do restaurante universitário, entendeu? Era basicamente isso. E vida social eu também não tinha nessa época, assim. Eu sempre tive ali os meus amigos, a minha turminha, a minha panelinha. A gente saía, assim, muito de vez em quando, mas pra programas mais juntos. Porque eu, particularmente, também não me sentia bem de estar pedindo dinheiro pra papai e mamãe pra estar saindo, tá farreando, pedindo carro pra ir, pra não sei o quê. Nunca gostei dessas arrumações. Eu fui ter vida social de verdade depois que eu passei no concurso, comecei a trabalhar, comprei meu carro, aí foram outros 500. Vale mas a pena a renúncia, né, Eliana? A gente tem que falar pras pessoas isso. Vale muito a pena. E beleza, então o que a gente fazia? Eu praticamente me mudei pra casa dela, a gente mora assim muito perto, é distância assim de uma rua pra outra, né? E aí a gente tinha essa rotina maluca de às vezes ir pra academia, abrir a academia de manhã cedo, ou então quando não a gente treinava à noite. Quando a gente tinha aula no cursinho presencial à noite, a gente treinava de manhã cedo, né? E aí eu sem carro, a gente começou essa logística, eu indo de ônibus, só que eu demorava muito pra chegar, por exemplo, nos lugares. Às vezes a gente marcava, não, vamos começar a treinar a tal horário. Só que eu de ônibus, saindo da UFMA, era complicado. Eu já passei tanto por isso. Ai, graças a Deus. E aí a gente começou a organizar uma logística em que eu ficava com o carro, aí eu deixava ela no serviço, ia pra faculdade, assistia as minhas aulas e depois também, às vezes, a gente almoçava. A gente treinava pro teste físico, eu me lembro disso assim como se fosse hoje. A gente pegava aqueles horários assim de 11 horas da manhã, meio-dia, 1h da tarde, as pessoas todas almoçando ali nos bares da litorânea, Domingo. Comendo ali os seus caranguejos. Dia de semana também. Dia de semana. Dia de semana também. Comendo ali o seu A gente arrumou uma personal, assim, que foi a diferença. Yasmin. Gente, a Yasmin foi minha personal. A ela me gente contou. Ela disse, vocês têm que nesses correr 1h horários. da tarde, porque o TAF de vocês e meu TAF foi 11h30 da manhã. Meu TAF foi Gente, 11h30, meio-dia. fala Isso sobre fez isso, uma diferença absurda no nosso desempenho. A gente treinou não na corria. chuva. A gente não corria. Quando a gente fala começou... logo isso, porque assim, o TAF, quando a pessoa vai olhar, eu não A gente não fazia nada. A gente começou A gente sozinha não fazia na litorânea. absolutamente A gente nada. comia 50 metros, tava morrendo. Eu também assim, quase pegar A gente vai morrer. Um absurdo, uma loucura. Eu disse, meu Deus do céu, o que é? E de manhã cedo a gente, que loucura é essa aqui? Pelo amor de Deus. A gente achou a Yasmin, que foi um anjo, assim, na nossa vida. Ai, ela é maravilhosa, E ela eu também sou puxava fã. muito, ela exigia muito. Na verdade, a Yasmin, ela me fez entender e acreditar, assim, no meu potencial. Porque a gente fazia natação, né, por conta do concurso da PF, mas a natação também ela foi um Ajuda fator demais na resistência. essencial pra gente ganhar resistência e condicionamento físico, né? E tinha, na prova da Polícia Civil do Maranhão, não tinha natação, mas a gente tinha corrida de 12 minutos, que é o básico do teste físico. Teste físico tem. Para concursos policiais, ele vai te pedir uma corrida. Pedia os abdominais, pedia salto em altura e salto em distância. Eu disse, meu Deus, esses 2 saltos. Eu disse, gente, eu nunca saltei desse jeito na vida. Como é esse negócio? Salto em altura, você tinha que saltar por cima de um sarrafo. E tem a técnica de salto, tá, meu bem? Que você não pode saltar de qualquer jeito. Você tem que ter a técnica. Eu queria fazer estrelinha. Vai.
Meu Deus, louca. Não vai pode. correndo e aí você tem toda uma técnica pra você se jogar, passar de costas, né, por cima do sarrafo, sem encostar no sarrafo, sem derrubar o sarrafo. E eram coisas que a gente nunca tinha É hora que tido você contato. deseja ser desprovido de nada, ter pouca bunda pra não bater. Exatamente. Porque se você tiver a bunda grande, vai bater no sarrafo. Exatamente, eram coisas do atletismo que a gente nunca tinha tido contato até então. O salto em distância é aquele salto em que você vem correndo e vai saltar na caixa de areia. Quanto tempo vocês ficaram nessa rotina de preparo? Foi um ano, deixa eu ver, a gente começou em meados de 2012. Não, então vocês começaram antes do edital, né? A gente Antes do começou edital. bem Que é outra- antes do outra edital. falar Coisa, com vocês. não esperem sair o edital Não espere pra sair se o edital. inscrever, pra começar a estudar. Pra começar a estudar. Não faça isso. Pega editais Pega edital anteriores. antigo. Eu falo Pegue todo provas dia no Instagram. anteriores. Antiga, não Provas adianta. anteriores O é que importantíssimo. A gente tem que se basear sempre no último edital. Pode ter mudança? Pode, Mas mas- aquilo já é uma boa referência. Exatamente. Conteúdo, Assim, na maioria das vezes, são, a maioria vezes das fica- vezes não são mudanças assim muito absurdas, não é tipo um cavalo de pau no edital que vai mudar totalmente da água pro vinho. Você pode ter certeza Então é uma mesmo, boa base. já mesmo que mude, vai ser uma mudança de 20, 30%. Na verdade, nunca muda tudo. Exatamente. Mas aqui no Maranhão é capaz de mudar, tá, gente? A prova provavelmente vai ser de uma outra maneira. Por Porque, área. na verdade, a gente tem, por a área. gente tem, na verdade, necessidade dessa mudança. que venha. Por quê? O que acontece quando a gente não faz por área? O Maranhão não é por área, o acesso é uma prova única para todas as profissões. Você acaba selecionando passa mais um profissional, só passa farmacêutico. Passa farmacêutico, desculpa aí, Desculpa, tá? Zoja, só passa Desculpa, mas só farmacêutico. passa farmacêutico. Então já tem farmacêutico demais, né? A gente vai ter que mudar um pouquinho para realmente passar por áreas. Ficar como pra a da dar- Polícia pra dar uma Federal, que equilibrada. é mais justo, né? Por Isso. área. Então você Exatamente. tem que se dedicar da Existe sua a área. necessidade mesmo dessa Mas mudança. mesmo de quem que haja está essa mudança. estudando na forma antiga já está muito Muito à na frente. frente de quem não está estudando nada. De Tá quem vai esperando esperar sair o o edital. sair. Não esperem. Quem tiver realmente A desejo de primeira grande batalhar, dica, gente, é essa. Não esperem Exato, edital sair. não esperem edital sair, Ah, até vocês mesmo ficaram- porque depois que o edital sai, a banca costuma te Tem dar prazo, muito acho que é pouco 2 meses. tempo. 2 né? meses. No 2 máximo, meses no máximo. 60 dias. É. E tem bancas que elas não esperam esses 60 dias entre a publicação do edital, a realização das inscrições, para a realização da prova. Tem banca que utiliza só 45 dias. Tem banca que é 30 dias. Eles têm esses 60 dias, mas eles não costumam utilizar. Não é via de regra utilizar. Tudo Vamos falar isso. aqui do concurso. Aí, Eliana, vocês fizeram primeiro, gente, a prova teórica. Isso. Vamos falar as etapas, porque também um detalhe do concurso de perito, né? A maioria. A gente tá falando da realidade do Maranhão, gente, mas cada estado tem várias diferenças. Aí vocês fizeram primeiro a prova teórica, que era aí fala as dividida etapas. em questões objetivas e uma questão discursiva. Duas questões discursivas. Certo. Rapaz, a gente lembra dessa prova, assim. Lembra. Foi providencial. A gente sempre tinha o hábito de fazer revisões, nós duas. Uma Responder perguntava questão. pra outra, respondia questão, ia comparar resultado. E a gente, pelo fato de ter sentado mesmo pra estudar junto desde sempre, isso foi um fator que facilitou muito E o pra gente, engraçado, porque gente, uma testava a é que outra. eram 3 vagas e nós éramos 2. E a gente nunca parou pra pensar, cara, nós somos 2, como é que a gente quer pegar 2 vagas de um concurso que tem Gente, 3? cada uma só precisa de uma. Só precisa de uma. Ainda sobrava uma. E o Esse é o pensamento, esse é diferencial, o mindset. o diferencial dessa prova, a discursiva, foi que véspera da prova, a prova era domingo, não era, Leandro? A prova era domingo. Sábado à tarde, a gente estava lá deitada no sofá e eu peguei um livro que eu tenho, que eu comprei no sebo, um livro maravilhoso, que é perfeito, é Toxicologia Emergencial, perguntas e respostas, só perguntas e respostas. Vamos ler isso aqui. A gente começou a ler as perguntas e respostas. E na prova tinha: o que você faz se no meio do mato você pegar um paciente com tais intoxicado? Aí vinha benzodiazepínicos, Era a lista de várias classes, maconha. tudo. Você tinha pacientes intoxicados com todas essas classes e você tinha que dizer quais eram as condutas que tinham que ser tomadas. Legal. E a gente conseguiu listar muito bem, porque no dia anterior, não que a gente já não tivesse Dia estudado isso, anterior, aquela revisão. mas providencialmente esta revisão de dia anterior salvou a nossa vida, porque a gente Pois conseguiu responder. Gente, Porque teve forma gente que não sabia discursiva. nem o que escrever. Era tanta substância que você tinha que dizer o que fazer dentro do mato. Dentro do mato você não tem. E Foi essa a pergunta. não tem- essa foi Ai, que uma. legal, A gente. primeira Dentro do mato não tem um questão, SAMU. eu me lembro que era sobre técnicas de laboratório, tinha que falar de
cromatografia, eram coisas que a gente não tinha necessariamente contato. Eu tinha Quer dizer, contato pra ela que tava saindo da recente faculdade... por conta, mais ou menos, mas era Pois assim, é. algo muito ali por cima, né? Eu vim ter contato mesmo com essas técnicas de cromatografia, essas coisas, depois que eu entrei na perícia, né? Mas era algo que tava ali meio fresco ainda na cabeça, porque eu tinha visto. E a gente tinha estudado também, porque tava no edital, a gente tinha passado por isso, a gente conseguiu discorrer bem sobre isso, né, nas nossas discursivas. Nossa, gente, legal. E aí, Fez gente, uma é que diferença o danada. português pega muita gente. Porque se a pessoa não sabe escrever, eu sempre digo pra minha Ela não filha... consegue trazer Não, um texto lógico, um texto, né? Uma dica, quando você for fazer prova, redação, se tu não souber escrever exceção, escreve outra palavra. Escolha outra palavra. Escolha outra Se você não palavra. tiver certeza, né? Não tiver certeza como é a grafia da palavra, coloca um sinônimo. Porque A às pessoa não vezes sabe que também o sinônimo fica nervosismo difícil, né? da própria, Pois é. a pressão da prova, às vezes ela pode não te fazer quero esquecer uma palavra ou outra. Não quero escrever bonito se você tá com dúvida. aí É você melhor pode você derrapar. mudar, né? E um outro preparo que eu tive, assim... Eu já fiz prova da CESP, então você tem que ter um controle emocional muito grande pra não responder o que você não sabe. Você tem que pedir humildade pra responder prova da Deus me CESP. deu humildade pra não chutar. É. Porque se você pensar que chutar é vantagem, não é. Porque É se você verdade. errar, você perde duas. Se você fica devendo pro próximo... Isso. Exatamente. O CESP, quem é de concurso CESP sabe, tem, né? né? O CESP questões. Você erra 60, você fica devendo 20 pro próximo. Essa Brincando, fica questão- devendo, mas você é liberado. Essa questão da banca, de você ali se antecipar a saída do edital, né? A liberação, a emissão do edital. E você também ter ali uma noção de como é que aquela banca trabalha. Ah, a banca X Eu falo trabalha toda vez dessa isso. forma. CESP trabalha assim, Várias normalmente. provas antigas. CESP é certo ou errado. Porque muitas pessoas vão pra prova, elas nem sabem Quem dos adota. detalhes da banca. Porque elas não leem Elas não o leem o edital. edital. Elas Todos os não dias leem Você tem o primeira edital. coisa, estudar o edital. Estudar não é nem ler, aquilo ali é a estudar o regra. edital. Você é a regra estuda do o edital. concurso. É isso. Você estuda, você marca. Eu sou uma pessoa que eu estudo graficamente falando. Eu Então também eu gosto de fazer preciso resumo. Eu tenho que escrever ter e eu um. preciso marcar. Então, o estudo ele começa no edital. Ainda que não seja o edital da sua prova, seja um edital anterior, mas você começa estudando a partir daí. Porque é ali que você vai ter a noção do que você vai precisar, quais são os requisitos que você precisa atender para conseguir uma vaga naquele concurso. Então, assim, você estudar o edital vai te dar também uma ideia de como é que aquela banca se comporta. É. Você estudando provas anteriores, você também vai ter uma ideia de como é que aquela banca, ela pergunta. Quando você já Isso. tem ali Não é um- saber, eu falo toda vez, não é você saber o conteúdo. É você Isso. saber como ele é cobrado por como aquela banca. ele é cobrado. Isso faz uma Muita diferença diferença. absurda. Muita gente não sabe isso. Ah, mas eu sei tudo de toxicologia. Não, mas Gente. você sabe como é que aquela banca trabalha esse conteúdo? Exatamente, Pois é. porque às vezes a banca pode acontecer dela te dar a resposta na pergunta. É. É Isso. você saber interpretar. Interpretar, ler, você que saber hoje em dia interpretar. não sabe o que é escrever, é cadê. Isso. O Eu vou K. delitar, amiga. Mas realmente. Não, gente, eu fico revoltada Eu com sei, isso. eu sei. Eu sou do tempo do português do professor Furtado, entendeu? Ou você aprendia ou você era humilhado. Mas fez uma diferença muito grande. Ah, gente, eu tinha medo de Furtado. Eu podia não fazer a atividade do Cefete, mas a dele eu tava lá durinha pra fazer. Deus me livre dele dizer alguma coisa. Cefete vulgo IFMA Ele hoje disse, em dia. vocês Então, de vez essa é Ah, eu festa. sou do tempo do Cefete, gente. Duas realidades. Da mudança de escola técnica pra Cefete, pra ver o tempo. Faz tempo. Vamos só, Liana, vamos passar. Aí tu fez a prova. Vocês fizeram Sim. a prova teórica. Objetiva que foi. Objetivo eram acho que 90 questões? 90 questões objetivas, Duas duas questões discursivas. discursivas. Aí Aí depois disso, saiu o resultado dessa, No dia da dessa prova, quando a gente etapa. desceu, que se encontrou lá embaixo, a gente chamou outro colega e disse, gente, que prova era essa? Não vou passar, porque a prova era muito difícil. Até eu me lembro que eu fiquei, Carbonila. Senhor, Carbonila, acertei. A Carbonila, até hoje eu nunca esqueci da Carbonila. Eu fui fazer essa prova de muleta, tu te lembra? Eu lembro. Eu Um monte de gente botando o olho que ela não ia passar no TAF. tinha torcido o tornozelo num domingo antes. Gente, eu mesmo, é caí muito na olho. escada. Rolando, bolando na escada. E tu ainda recebeu um olho gordo lá que disse que tu não ia passar no TAF, não foi? Essa daí vai ficar no TAF, aí ó, tá com o pé engessado aí. Eu escutava isso no corredor, subindo lá de muleta pra fazer a prova. Olha aí. Mais de uma pessoa me disse isso, Só na que essas verdade. pessoas não passaram, né? A escrita. Desculpa, então. gente. É porque é assim. Pois é, saiu a lista, meu nome tava lá. Desculpa. Tá. Aí vocês fizeram, aí quanto. Fala assim de tempo. Aí fizeram a prova. Cara, foi assim,
Resumindo, Porque a gente também foi tem que lembrar o tempo que de é. certame. Foi Isso, um tá aí. ano Fala de sobre certame. isso, que é uma outra dúvida muito comum, gente. Não é assim, Concursos fiz uma prova. policiais, normalmente, eles não são concursos curtos. Isso, né? concursos longos. É um concurso longo, você tem que ter um tempo ali que você vai ter que despender, não tem jeito, porque são várias etapas. Isso. O nosso concurso ao todo, foi um ano de certame, porque Isso, eu me lembro tem que que a falar gente sobre fez a isso. prova em dezembro de 2012. E no final de 2013, a gente estava encerrando a academia de polícia, a última etapa do concurso. E eu tomei posse em fevereiro de 2014. Foi isso. Então, gente, é demorado. Por isso que É pode demorado. você começar a estudar na faculdade por causa desse tempo. É super possível. Eu mesmo, quando eu comecei Abril não vai dar tempo de eu ser chamada. Não, dá sim. Dá. Eu sou prova viva disso porque eu comecei a estudar. Eu tava no 6º período. Aí eu fui passando as etapas. A primeira etapa do concurso, eu tava ali entrando no estágio, no 7º período, né? Aí saiu o resultado da primeira etapa, saiu o resultado da segunda etapa. Eles foram me cobrar diploma, eu acho que já na entrega de documentos ali, na investigação social. Então, deu tempo de eu conseguir terminar o meu curso, apresentei monografia no meio dessa loucura toda, ainda tive tempo Ainda teve que fazer isso. de fazer monografia, de defender e no meio, e concurso rolando. Porque a Sim, gente aí porque teve a assim, primeira etapa em dezembro, em isso. fevereiro foi o nosso teste físico. Tá, já tava bem, né? A gente já tava bem condicionado, porque a gente já vinha treinando. Ao mesmo tempo que a gente tava estudando, a gente já vinha treinando pro teste físico. Certo. Então, não foi um bicho de 7 cabeças pra gente nessa época, porque a gente já vinha treinando. Certo, Não aí em fevereiro. subestime o teste Isso físico, é gente. outro, Não que você é subestime. sedentário, comece, não dá A tempo. gente Depois que eu passar na prova, a gente tava super não dá sedentário. tempo. Eu Você pelo corre risco de menos, infartar não na dá, corrida. não dá. Ainda tem isso. Tem muita gente que Tem morre. questões de limitação física mesmo. Não pense você que, Você tem que eu vou acostumar seu passar na corpo. teoria e lá no teste físico, no dia, na pressão, eu vou fazer. Não faça, faz. porque o seu organismo, ele vai Não te aguenta. barrar. Vai. São questões fisiológicas, entendeu? Não adianta você acreditar que é só isso aqui. Não, Não, tem não questões é. A fisiológicas prova PF, envolvidas aí. Aí em fevereiro, vamos só terminar. Fevereiro foi o TAF. Teste físico, aí depois, durante o teste Tem físico, a aquela gente investigação. também já estava se preparando ali para os exames médicos, porque é A uma gente também bateria, tem é uma muito exame, a pessoa lista também tem que saber. enorme que você tem que entregar de exames oftalmológico, Toxicológico, pra saber se você não usa droga. toxicológico, importantíssimo, porque Fala é sobre o toxicológico de larga janela de detecção. Quando eu digo larga janela de detecção, é ali no mínimo em 180 dias, 6 meses, tá? E assim, eles vão te arrancar alguns fios de cabelo do seu corpo, né? Pode ser ali, no caso das mulheres, eles costumam pegar daqui de trás, né? Do cocuruto, é menos vergonhoso, Traumático. assim, menos traumático. Dos homens, eles costumam, acho que, tirar da perna, né? Os cabelos da perna, alguma coisa assim. E assim, ele vai pegar. Se você usou, ele vai pegar. Então, meu amigo, comece a te preparar. Que eles realmente pegam com muito Comece a se tempo. preparar, não somente teoricamente, não somente pro TAF, mas assim, se você é chegada ali no F1, como o povo fala hoje em dia, né? Quem sabe, sabe. Quem sabe, entendedores Entenderão, né? Então, se você é chegado no F1 e aí não temos ainda assim um edital previsto, uma data e tal, e tem outros concursos policiais no Brasil aí que estão sendo formadas bancas, a gente tá num período em que vai sair muito concurso. Muito Eu não falo concurso. nem só pra área policial, mas concurso pra tudo que você puder imaginar, na verdade. Mas em se tratando de concurso da área policial, tem a fase do toxicológico, gente. Tem o toxicológico, são 180 dias de detecção. Então, se você realmente tiver focado, se você quiser isso pra sua vida, eu aconselho realmente a dar uma pausa, suspende, né? É um sacrifício que vale a pena. Vale a pena. Porque assim, detecta e no caso da detecção é eliminação. É eliminação. Porque existe, no nosso caso, acho que teve um edital específico que versava sobre os exames médicos. E nesse edital específico, salvo engano, vem a lista das substâncias e dos seus metabólitos que são proibidos. E em caso de detecção, é eliminação. Então, assim, é muito triste, frustrante você passar por todas as outras etapas já do concurso, porque o exame médico, ele tá ali mais ou menos pela metade do caminho já. Você já passou
em tese, pelo mais difícil Pelo que mais foi. difícil. Que é a teórica, teoria, teste físico, que é difícil pra caramba. Tu tem que te preparar pra aquele negócio pra tu ficar no toxicológico. Além de ser vergonhoso. Por isso que, mais uma vez, então. voltando, leiam o edital. Leiam o edital. Leiam Pra o não- edital, estudem o edital. Comecem a estudar pro concurso estudando o edital. É de suma importância. É o básico mesmo. Pois é, depois do exame médico vem exame psicológico, não, Que psicotécnico. também elimina, Elimina. gente. É outra coisa, Elimina. Lá tem todos os parâmetros no edital, vai dizer tudo que você vai ser, que Exatamente. Como você como vai ser você vai ser testado, avaliado. como você vai ser avaliado, entendeu? Não é que o psicotécnico ele vai te dar uma sentença de questões psíquicas, mentais. Não é isso. Mas já pensa logo que Não é. isso. É que, às vezes, naquele momento da sua vida, você não está apto psicologicamente para assumir as funções, né, que aquele concurso tá te pedindo, tá te Sim. exigindo, né? Certo. Então é isso, é muito também questão de momento, não é? A gente não fala de distúrbios ou de questões, não é isso. Mas existem momentos da vida em que a gente tá psicologicamente bem e existem momentos que você não tá bem psicologicamente falando e que por conta disso você não estará apto a assumir as funções que aquele concurso tá te pedindo. Depois do psicotécnico, veio a investigação social. Eu ia falar sobre investigação social. Investigação social é um formulário outra. gigantesco que você tem que preencher com toda a sua vida e a vida das pessoas mais Até próximas também. se na encarnação a você. passada tinha algum delinquente na sua família. Exatamente, né? Para algumas pessoas pode ser um momento um tanto quanto tenso, né? Pra Pois gente foi é. tranquilo, né? Geralmente é tranquilo, assim, pra quem não exatamente. tem aí nenhum problema, e na sua Exatamente. família também não. Assim, um problema muito, muito próximo ali, muito agregado, mas pra gente foi tranquilo também. Acho que pra maioria das pessoas também deve ser tranquilo, né? A gente nunca tivemos problemas com a lei. Mas a gente tá trabalhando, né, numa área que realmente a gente não pode ter esse tipo de problema. A gente não é Exatamente. Com Você tem que ter certeza. conduta ilibada. É. Você tem que ter conduta ilibada. E depois da investigação social vem a parte muito legal do curso, que é ali a emoção de se matricular na academia Isso, de vamos polícia. falar da academia de Gente, polícia. é muito legal. É muito legal. Tem gente que não gosta muito, não. Ai, Mas eu a gosto, gente adorou. Gostei, adorei, amei. Eu ia tão Ai, feliz. gente, eu sofri um pouco, eu vou dizer pra você, sofri Ai, eu um pouco. Não, gostei. assim, sofrimento tem. Assim. É fato. Não vamos mentir aqui. Sofrimento tem. Tem a Tem. parte do sofrimento. Você tem que estar lá todo dia, 7 horas da manhã, e tem a formação. Formação no sol quente, você canta o hino e tudo Canta, legal. corre, canta, e é sobre isso. Tem essa parte, assim, do militarismo que ali acaba pegando um pouquinho, pra quem não tá acostumado ali, às vezes acaba sendo o primeiro contato. Mas além de trazer a gente mais pra perto do universo pericial, do que a gente vai trabalhar, é o primeiro contato que muita gente tem mesmo com o serviço ali, Com a com os disciplina. ares, com a disciplina, com não somente com a disciplina, mas com o serviço mesmo, a O que função. você vai fazer? Né? O que você vai fazer? Porque uma pausa só pra todo mundo entender que outra pergunta, eu preciso saber alguma coisa de perícia? Não precisa, é nesse Não, momento. é nesse só momento. Só que for cobrado, que alguns concursos cobram algum conteúdo de criminalística. Exatamente. Mas é nesse momento da academia que você vai ter contato, que você vai conhecer O seu treinamento o seu treinamento pra trabalhar é na inicia academia. aí. É, eu não inicia, digo... não. Inicia porque aí vai depender de outros setor que você vai trabalhar, vai ter outros treinamentos complementares. Exatamente. Quando Mas você o mais chega... importante é esse. O normal é que quando você chega no seu setor de lotação, você receba ali Outro realmente treinamento, outros treinamentos Outros, para que você consiga exercer as suas funções com uma segurança maior, né? Isso. Que você consiga dar respostas mesmo fidedignas. Isso. Mas o início do treinamento realmente ele se dá na academia de polícia. É um momento de muita integração também, né? Onde a gente conhece ali a realidade de outros colegas que Isso. até então a gente só via os nomes nas listas, né? De aprovados. Aprovado no teste físico, aprovado nisso. A gente só conhecia os nomes. Ali a gente vai conhecer as pessoas. E são pessoas que, pelo menos no nosso caso, a gente convive basicamente, são nossos colegas de perícia até hoje, praticamente 10 anos depois, né? E a gente tem ali aquele momento de realmente de total integração, porque a gente tá ali por pelo menos
menos 3 meses. A gente Todo almoça no santo mesmo dia, restaurante. A gente almoça no mesmo A restaurante. gente divide o banheiro na hora de Exatamente. tomar banho. Então, assim, cria-se também esse ambiente Esse coletivo, vínculo, né? esse vínculo, né? Que é muito interessante. E principalmente quando as afinidades, elas são ali, né? Identificadas e elas perduram. E quanto tempo foi a Até academia de hoje, vocês? 3 meses. Outra coisa, É, a nossa lembrando, durante a academia de polícia, pra quem não é chegado na atividade física, nós temos atividade física, temos defesa pessoal, Armamento e tiro! Adoro! A gente gosta de atirar. Gente, elas são realmente fora da curva. Adoro, gente. Aí depois da academia, vamos falar que ainda tem outro momento. Depois da academia, tem que ser aprovado na academia, porque aqui no Maranhão é uma etapa do concurso. Etapa. Em alguns locais, eu já dei uma olhada em alguns editais, é apenas classificatória. Aqui é eliminatório. Mas aqui é classificatório e eliminatório. Então, se você não passar na academia, eu sinto muito pra você, mas... Isso. Jaz. Então, gente, é momentos de tensão. Imagine o tempo de tensão exato, pra passar no porque concurso assim. Tem todo aquele caráter da disciplina da academia. Você tem que seguir aquilo ali muito certinho, porque senão você pega esculhambação também no meio de gente. Demais! Paga não sei quantas flexões no sol quente. Vai ter um episódio muito engraçado. Alguém não achou o que fazer, porque são vários cargos juntos. A academia, o nosso foi investigador e vários cargos. Investigador, escrivão, alguém não achou o que fazer, deixou a pimenta aberta e o colega foi botar a pimenta e a pimenta derramou toda. Eu acho que Ninguém isso nem não foi de sabia. propósito, não, cara, e até aí, hoje. cara, quando a gente chegou pra formação no outro dia, ele subiu no palco e começou a esculhambar e ficava, meu Deus, será que fui eu? Eu falei, porque, meu Deus do céu, vocês não merecem estar usando essa farda! Eu disse, meu Deus, aí depois que a gente foi saber por que a gente tava sendo esculhambado. É, gente, é Aí assim. eu falei, cara, que susto, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma Meu coisa? Deus, é hoje? Eu vou ser expulsa. Então, mas é muito top. Você aprende muita coisa, você relembra muita coisa de disciplina mesmo, de vida, de aprender a lidar com coisas que você... Você vai, trabalha e tal, você não tem muito essa cobrança às vezes, de estar ali 7 horas e quando tá indo, coisa que você não... Na verdade, é totalmente fora da nossa rotina. E como tu nunca tinha trabalhado. Minha experiência pessoal. Que já tinha trabalhado. Eu fiz academia de polícia com 22 anos. Pois é, porque Eliana, ela nunca nem tinha trabalhado. A gente não. Então, pra mim, meu Deus, o que é isso? Porque assim, é muito diferente. É muito diferente. Eu aprendi, eu terminei de aprender a ser gente ali, gente. É, verdade. 22 anos de idade fazendo academia de polícia, pegando pressão todo dia, 7 horas da manhã, no sol quente. É desse jeito. É tenso. É tenso. Aí depois ainda tem a Eliana, aí depois teve a academia, aí foi logo, a nomeação aconteceu logo depois. A nossa academia terminou na metade do mês de dezembro. Me lembro bem. E aí, dezembro, tu sabe que é um mês meio morto pra muita coisa. Então, teve a virada do ano, ali em janeiro já vieram, realmente, acho que no final de janeiro já veio a nomeação. Veio a nomeação e aí... No dia que tava saindo a nomeação, a gente já tava indo fazer perícia médica. Eu me lembro que eu fiz isso com essas etapas com Juliana Aires. Ela foi minha canga nessa época. Porque a gente andava pra cima e pra baixo. Atrás de exames pra poder entregar na época da perícia médica, essa parte de papelada, de vai na SEGEP, vai não sei aonde, vai na Secretaria de Segurança Pública. Nossa, é muito perrengue. A assinatura do termo de posse é um momento, assim, muito... é muito gratificante, né? Porque a assinatura do termo de posse, ela meio que sela todo aquele período de sacrifício. Ela encerra, né, esse período, esse ciclo, e ela dá início a um novo ciclo que realmente é o início da sua vida profissional ali naquele cargo, naquela função. E aí, tomada de termo de posse, a gente já entrou em exercício no mesmo dia. Eu também fui bem assim, eu assinei e tomei posse em 6 de fevereiro de 2014... que era uma sexta-feira, e aí, da tomada de posse, eu já fui entrar em exercício, porque eu não queria dar margem, não queria dar espaço. Tô logo, esperei esse tempo todo. Me apresentei logo, estou aqui, pronta para o serviço. Não, minha filha, segunda-feira você volta. Tipo assim, é sexta-feira, mas... Hoje é sexta-feira, querida, seja bem-vinda, mas segunda-feira você volta para começar o seu treinamento. Mas assim, é gratificante. Realmente, é maravilhoso essa sensação, maravilhosa. A minha foi no dia 12 de junho, dia dos namorados, tá?
Então, eu comecei no dia 12 de junho. Não dá pra esquecer, né? Não dá pra esquecer. Não dá. Gente, que história, né? Muito legal. Esse podcast, na verdade, esse podcast não foi nem muito pra falar sobre os institutos. Foi um podcast mais motivacional, para as pessoas se inspirarem. Ainda mais que nós somos farmacêuticas e queremos também que outras pessoas sigam a carreira. Exato. Então a gente trouxe aqui 2 histórias muito interessantes de uma pessoa que estava na faculdade, passou, e outra que já estava, né, num grau Carreira consolidada, uma carreira digamos. consolidada. Então é possível, independente Basta de onde você querer e se esteja. esforçar, É verdade. focar E no aí, que você meninas, pra gente encerrar o podcast de hoje, que foi maravilhoso, deixem aí suas mensagens finais pra quem tá em casa, pra quem quer seguir a carreira. Pode ser uma dica, uma mensagem. Diga aí, Vanderly. Comecei. Comece. quer. O único obstáculo que você tem na vida pra fazer o que você quer é você mesmo. Você mesmo, é a sua verdade. mente. Eu não consigo, eu não posso. Não. 3 vagas. A maioria dos concursos que eu fiz tinham 3 vagas. São número concorrendo a 3 cabalístico. vagas. 3 vagas, gente. Da perícia eles chamaram 10 pro nosso cargo. Então, a 3, não, eles sempre chamam mais. Já vá, Isso. entendeu? É verdade. Então, não seja o seu obstáculo. Você quer, você pode e você consegue desde que você foque naquilo e se esforce. Se esforce. Não pense também que, eu quero e fique esperando cair do céu porque não cai, né? A gente, quando saiu da prova escrita, a gente chegou lá embaixo e eu falei, né? Eu não vou passar, porque a prova estava muito difícil. Mas a gente conseguiu, né? Porque o nosso esforço de 1 ano, né, de estudo, de abdicação, de cansaço, de correria, valeu a pena. Verdade. Então, não seja o seu obstáculo. Liana. Olha, eu inicio dizendo que não é fácil. Na verdade, quem disser hoje em dia que estudar para concurso, que tomar essa decisão é fácil, vai estar mentindo, porque de fato não é. Porque a partir do momento em que você decide fazer essa mudança na sua vida, porque a sua vida vai mudar. A partir dessa decisão, a sua vida vai mudar e provavelmente vai mudar drasticamente. Da sua rotina à sua forma de pensar, inclusive. Isso. Né? Não é fácil. É sacrifício, é sacrificante pra caramba, né? Não é mole, a rapadura é doce, mas é dura pra caramba. Você tem que galgar, né? Na verdade, são vários degraus que você vai galgando ao longo desse caminho. E nem sempre acontece, por exemplo, da gente conseguir ter êxito logo de cara. Mas o que eu deixo também de mensagem é que não desista, né? Esse concurso da Polícia Civil, ele não foi o primeiro concurso que eu prestei. Na verdade, Vanderly me colocou pra fazer uns testes antes, né? Porque eu nunca tinha tido. Gente, Vanderly foi a mãe dela, foi a mãe dela. Foi. Mãe. Foi. Eu tenho, inclusive, uma história muito interessante do concurso que eu fui fazer pra tenente, acho que é terceiro sargento da Marinha. Quando você entra, né? Tem o corpo médico da Marinha. Até isso vocês foram. Eu fui fazer. Tu tem que saber como é a prova. Isso, tu tem que te inscrever. Faz concurso, mesmo que você mesmo nem ache que você vai não passar. tenha Tu tem chance noção. alguma, que era o meu Nossa, caso. eu também falo isso todas as vezes. Que era o meu caso, eu não tinha chance nenhuma. Ela me botou pra fazer, acho que o de investigador, Foi o de investigador da Polícia Federal. Foi o primeiro concurso que eu fiz na vida. Eu saí de lá tonta. Gente, Zureta das sai ideias. Saí de lá tonta. Pega uma prova dessa Mas e fica esse doida. da Marinha, especificamente falando, achei assim, uma história que eu conto até hoje pras pessoas, assim, de forma jocosa. Porque eu fui fazer essa prova e eu tinha ali um certo interesse. A gente tava, acho que já nas etapas da Polícia Civil. Acho que já tinha saído o resultado da primeira etapa. Eu disse, não, mas eu já tinha me inscrito pra essa prova, eu vou lá fazer. E foi uma prova que foi muito estranha, desde o local da prova, porque eles botaram a gente pra fazer a primeira etapa, a única etapa que eu fiz, no caso, que eu não passei. Tá aí, a gente também tem que falar das histórias que a gente não foi bem sucedida. Exatamente. E aí eles colocaram a gente pra fazer a etapa escrita num auditório que fica no subsolo da igreja, do templo da Igreja Universal. O quê? Sim! Meu Deus, essa parte eu não sabia. Eu também não nunca sabia. vi isso acontecer. Mulher, eu descobri nesse dia que tinha esse auditório com aquelas cadeiras super esquisitas, assim, de madeira, um negócio, cara, um ambiente Meu Deus, muito como estranho, assim? muito sinistro. E aí, fui fazer essa prova. Disse, não, vou lá, eu já tô inscrita, né? Tô com esse aí da Polícia Civil engatilhado, mas vai que, né? Vai que... Vai que fui lá fazer. Tinha me preparado, entre aspas, né? Mas, não, vou lá fazer. Vou lá dar a cara a tapa. Fui fazer a prova já nesse ambiente estranho, meio hostil.
Aí chegamos lá, não, tal, parte de farmácia, um pouco de bioquímica, tinha a prova discursiva. O tema da prova discursiva, você tinha que escrever uma redação sobre o submarino nuclear da Marinha. Que? Aí tu disse, oi? Foi exatamente essa minha reação. O pior não era isso. Sabe o que foi pior? Porque o oficial que tava aplicando prova lá no auditório, ele disse a seguinte frase: olha, pra vocês o tema vai ser esse, né? Vocês vão discorrer sobre o submarino nuclear da Marinha. E eu digo pra vocês que quem tinha tido SBPC, aquela semana brasileira de ciência, enfim, de uma pesquisa de ciência, tinha acontecido na semana anterior na UFMA. Meu Deus. Uhum. E, de fato, a Marinha tinha um stand lá na SBPC. E tinha falando sobre esse bendito desse submarino nuclear. Só que eu tava maluca nessa SBPC na época, porque eu tava apresentando trabalho do outro lado da SBPC. E quando eu passei pelo stand da Marinha, já tinha encerrado. Então eu não vi nada sobre o bendito do submarino. Aí o oficial, não, a gente tava lá no stand na SBPC, quem passou por lá viu, a gente contou a história do submarino nuclear da Marinha. Ai, gente. Eu nunca tinha ouvido falar no submarino nuclear da Marinha até esse dia. Até a aplicação da prova. Gente, aí eu tenho 3 opções. Aí eu aqui cá com os meus pensamentos e a caneta pensando. Eu tenho algumas opções aqui para discorrer sobre. Eu não vou deixar essa prova em branco. Meu Deus, minha irmã Eu posso discorrer falando que ele já funcionou e que está, sei lá, historicamente exposto em algum museu, em algum lugar. Eu posso dizer que ele está funcionando em pleno funcionamento, pleno vapor, desbravando os mares brasileiros e não sei o que lá. Ou eu posso dizer que ele é um projeto e que ainda vai ser... tá sendo tirado do papel e tal. Eu tenho esses 3 caminhos para escolher. Eu não sei te dizer agora qual caminho que eu escolhi. Eu só sei te dizer que foi o caminho errado. Eu pensava que ia falar o caminho certo. Eu falei, não acredito. Não, amiga, eu não passei nessa prova. Mas eu pensei que pelo menos eu tivesse colocado no... Não, amiga, eu não passei nessa prova. Ele deve ter olhado assim, meu Deus, o que é isso daqui? Gente, não é só história de sucesso, Não, mas eu fui guerreira, porque eu discorri, eu escrevi 30 linhas. Sobre uma coisa que eu não fazia ideia. Gente. Mas eu tava tão treinadinha em redação, cara, porque eu tinha acabado eu tava me preparando pra prova pras outras provas, pra prova da polícia e tal. Eu disse, cara, eu já tô aqui mesmo. Eu tenho 3 opções pra escolher. Essa foi errada, amiga, mas se fosse a certa. E se fosse a certa, exatamente. Eu disse, não, eu não posso me acovardar. Agora, eu tô aqui. Porque também tem uma parcelazinha. É pequena, mas é uma parcelazinha de sorte. Exato. Alguma coisa, tem que lembrar disso. Exatamente. É pequena, não vão contando com a sorte. Não, é uma pequenininha. Não façam isso. Uma pequenininha. Não façam isso. Eu sei que já tá encerrando, só uma outra coisa. Que, gente, eu não sei isso, eu não vou fazer. Nós 2 fizemos, de novo, né, juntas, o concurso da EBSER, que caiu bioquímica, que eu não fiz bioquímica e ainda não fiz bioquímica. Nós vamos estudar essa bioquímica. Compra livro, eu sou a louca do livro, eu adoro comprar livro. Estuda, faz questão e passamos. Realmente, a gente passou. Por isso, assim, vou falar aqui pra finalizar, porque assim, o que eu percebi de vocês, e é uma coisa que eu falo sempre, primeiro você tem que acreditar que é possível. Isso. E aqui a gente trouxe 2 histórias pra mostrar que é possível e fazer você acreditar que é possível e você realmente ter um certo grau de autoconfiança. Não é porque eu confio em mim, mas a partir do momento que eu tenho ações, que eu tô estudando, que eu tô cumprindo aquele edital, minha chance é muito grande. É verdade. Não tem nenhum outro segredo, não tem uma mágica. É cumprir o edital. Só pra falar pra vocês, porque eu falo muito, o que me perguntam no Instagram. Menina, mas a Polícia Federal eu tenho que ter doutorado. Não. Mais de 50%, porque eu vi um podcast, mais de 50% das pessoas que passaram na última prova não tinham, eram apenas graduadas. Exatamente. Então é outra coisa que a gente tem que desmistificar. A pessoa cria uma crença. A gente cria, por isso que eu falo, concurso é uma criação de muitos fantasmas que não existem. Crenças como você limitantes. falou. O meu problema sou eu mesma. Pois é. Se você se vencer, você já venceu muita coisa. Não se acovarde, faça como eu fiz na prova da Marinha. Lembra da história Juliana que eu não conhecia, que agora eu vou me lembrar e vou ficar. Eu vou escrever. Minha filha, vai que escolha uma e vá. Escolha um caminho e siga, entendeu? Acho que a grande mensagem que eu quero deixar com essa história de fracasso
passo. Não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho, não se acovarde. Escolha o caminho e siga. Nem sempre vai ser o caminho certo, a bem da verdade. Mas pelo menos você seguiu, você caminhou, você se moveu. Alguma coisa aconteceu. E conheceu a situação da prova. Eu falo muito, gente, a situação de prova é diferente. Eu tô aqui na minha casa, ar-condicionado, lá é top. Ambiente controlado. Ambiente controlado quando você tá em casa. Agora lá no dia da na prova, época que ela foi inscrita no concurso para investigadora, vai fazer que eu tô saber como é a prova. Vai fazer sem nem saber. Tu tem que saber como é a prova. Pois é, gente, infelizmente, vamos ter que encerrar esse podcast aqui, que foi muito bom com as meninas. Espero aí que a gente possa inspirar outras pessoas a seguirem a carreira pericial, que aqui a gente ama, a gente faz realmente isso como missão. Então é isso. O olho brilha. Então é isso, até o próximo podcast.